Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 3. Capítulo 20. Aterrissagem. O que pensa uma pessoa que olha para dentro do cano de uma arma? Às vezes acho que eles não pensam nada. Como aquela mulher que encontrei hoje. Não atire, disse ela. Será que ela realmente acreditou que um pedido desses fizesse diferença? Na plaquinha identificatória estava escrito DNB e Catherine Cien, e quando perguntei por que tinha tanto CH no seu nome, ela só me olhava com seu rosto de vaca burra e repetia as palavras: não atire. Faltava pouco para que eu perdesse o controle, mugisse e atirasse bem no meio dos seus chifres. A fila dos carros na minha frente está parada. Estou sentindo o encosto nas costas, úmido e suado. O rádio está na NRK Sempre Notícias. Ainda não disseram nada. Olhe o relógio. Normalmente estaria em segurança no chalé em questão de meia hora. O carro na minha frente tem catalisador e eu desligo o ventilador. A hora do rush já começou, mas isso aqui está pior do que de costume. Será que houve um acidente lá adiante? Ou a polícia já montou barreiras na estrada? Impossível. A bolsa com dinheiro está debaixo de uma jaqueta no banco de trás, junto com o rifle AG3 carregado. O motorista na minha frente está embalando o motor antes de conseguir soltar a embreagem e mover 2 metros para frente. Estamos parados de novo. Estou avaliando se vou me entediar, ficar ansioso ou apenas irritado quando os vir. 2 pessoas vêm andando ao longo da faixa entre as fileiras de carros. Uma é uma mulher de uniforme, o outro um homem alto de casaco cinza. Lançam olhares atenciosos nos carros à esquerda e à direita. Em certo ponto, um deles troca algumas palavras sorridentes com o motorista, que parece que não colocou o cinto de segurança. Talvez seja só um controle de rotina. Estão se aproximando. No rádio, uma voz nasal diz em inglês que a temperatura no solo está acima de 40 graus e que as pessoas devem se cuidar para não ficarem com insolação. Automaticamente começo a suar, mesmo sabendo que do lado de fora está ventando e faz frio. Estão bem na frente do meu carro. É o policial, Harry Hole. A mulher parece Stine. Ela me lança um olhar ao passar. Respiro aliviado. Ia dar uma gargalhada quando ouço bater no vidro. Viro-me devagar. Extremamente devagar. Ela mostra um sorriso e descubro que o vidro já está aberto. Estranho. Ela diz algo que some no barulho do ronco do motor na frente. O quê? Pergunto e abro os olhos mais uma vez. Could you please put the back of your seat on preposition? O encosto do assento? Pergunto confuso. We LL blending shortly, sir. Ela sorri novamente e desaparece. Esfrego o sono dos olhos e tudo volta. O roubo. A fuga. A mala com as passagens de avião que estava pronta no chalé. A mensagem de SMS do príncipe de que o caminho estava limpo. Mas mesmo assim aquela pequena picada de nervosismo a mostrar o passaporte no check-in no aeroporto Gardermoen em Oslo. A partida. Tudo correu como planejado. Olho pela janela. Parece que ainda estou sonhando, porque por um instante tenho a impressão de que estamos voando por cima das estrelas. Depois entendo que são as luzes da cidade e começo a pensar no carro de aluguel que reservei. Será que seria melhor pernoitar em um hotel nesta grande cidade úmida e mal cheirosa e continuar para o sul amanhã? Não, amanhã vou estar igualmente cansado por causa do fuso horário. Melhor chegar de uma só vez. O lugar para onde vou é melhor do que sua fama. Lá moram até alguns noruegueses com quem dá para conversar. Acordar para o sol, o mar e uma vida melhor. Este é o plano. O meu plano, pelo menos. Estou segurando o drink que consegui salvar antes que a aeromoça fechasse a mesa na minha frente. Então, por que não acredito no plano? O zunido do motor sobe e desce. Posso sentir que estou descendo agora. Fecho os olhos e automaticamente respiro fundo com a certeza de saber o que vem. Ela está usando o mesmo vestido da primeira vez que a vi.
Meu Deus, já estou sentindo falta dela. O fato de que a saudade não poderia ser satisfeita, mesmo que ela estivesse viva, não altera nada, porque tudo com ela era impossível. A castidade e a fogosidade. O cabelo que devia engolir toda a luz, mas em vez disso brilhava como ouro. O riso obstinado enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. O olhar de ódio quando eu a penetrava. Suas declarações de amor falsas e a alegria verdadeira quando dava desculpas esfarrapadas depois de faltar a compromissos, que foram repetidas quando eu estava deitado ao lado dela na cama com a cabeça sobre os vestígios de outro homem. Faz muito tempo agora. Milhões de anos. Feche os olhos para não ver a continuação. O tiro que dei nela. Suas pupilas se abriram, devagar como uma rosa preta. O sangue que gotejava, caía e pousava com gemidos abafados. O golpe na nuca, sua cabeça que tombou para trás. E agora, a mulher que amo está morta. Simples assim. Mas ainda não faz sentido. É isso que é tão belo. Tão simples e tão belo que mal dá para viver. Sente-se cair a pressão na cabine. De dentro, uma força invisível que pressiona as têmporas e o cérebro mole. E algo me diz que é assim que vai acontecer. Ninguém vai me encontrar, ninguém vai extorquir o meu segredo. Mesmo assim, o plano será esmagado. Do lado de dentro. Capítulo 21. Monopólio. Harry acordou com o rádio-relógio e as notícias. Os bombardeios foram intensificados. Parecia uma reprise. Ele tentou achar o motivo para levantar. A voz do rádio contava que o peso médio de homens e mulheres noruegueses havia subido em respectivamente 13 e 9 quilos desde 1975. Harry fechou os olhos e pensou em algo que Aune havia dito. Que o péssimo conceito de escapismo era desmerecedor. O sono veio. O mesmo sentimento doce e quente que tinha quando era garoto e ficava na cama com a porta aberta e ouvia o pai ruminar pela casa desligando as luzes, uma a uma. Ficava um pouco mais escuro em frente à sua porta a cada luz que apagava. Depois dos assaltos violentos em Oslo nas últimas semanas, os bancários da cidade exigiram segurança armada nos bancos mais visados no centro. O assalto à agência NOR da seguradora Agência de Digi ontem na rua Granlanderer se enquadra na série de assaltos à mão armada dos quais a polícia suspeita que o homem conhecido como Magareff esteja por trás. É a mesma pessoa que atirou e matou. Harry colocou as solas dos pés no linóleo gelado. O rosto no espelho imitava um Picasso tardio. Beate estava no telefone. Ela balançou a cabeça negativamente quando viu Harry no vão da porta. Ele se despediu com um aceno de cabeça e estava indo embora, mas ela o chamou de volta com um gesto da mão. Obrigada pela ajuda, disse ao telefone e desligou. Estou atrapalhando? Perguntou Harry e colocou uma xícara de café na sua frente. Não, eu fiz não com a cabeça para dizer que não obtive resultados. O homem com quem falei era o último da lista. De todos os homens que sabemos que estavam na Academia SAS naquela hora, só tem um que vagamente se lembra de um homem de macacão. E ele nem tinha certeza se foi no vestiário que o viu. Certo. Harry se sentou e olhou em volta. O escritório dela era tão arrumado quanto ele imaginara. Além de ter na janela uma flor bem conhecida cujo nome ele não sabia, a sala era tão desnuda de objetos quanto a sua. Na mesa viu o suporte de trás de um porta-retrato. Ele podia adivinhar de quem era. Você só falou com homens? Perguntou. A teoria é que ele entrou no vestiário dos homens para se trocar, não é? E depois andou pelas ruas de Morristow como um homem comum. Exato. Algo de novo sobre o assalto em Granlanderer ontem? Depende do que chama de novo. Uma reprise, eu diria. O mesmo tipo de roupas e a AG3. Fez o refém falar. Pegou o dinheiro no caixa automático. Gastou 1 minuto e 50 segundos. Nenhuma pista. Em suma, o Magareff, disse Harry. O que é isso? Beate levantou a xícara e olhou dentro. Cappuccino. Lembranças de Alvorsen. Café com leite? Ela franziu o nariz. Deixe-me adivinhar, disse Harry. Seu pai disse que não confiava em pessoas que não bebiam café preto. Ele se arrependeu assim que viu a expressão perplexa no rosto de Beate. Desculpe, murmurou. Não quis? Foi mal. E o que faremos agora? Perguntou Beate depressa e ficou mexendo com a xícara. Voltamos à estaca zero. Harry afundou na cadeira e olhou as pontas das suas botas. Direto para a prisão. O quê? E direto para a prisão. Ele se endireitou. Não pode passar pelo início. Não vai ganhar 2.000 coroas. Do que você está falando? As cartas da sorte do banco imobiliário. É o que está faltando. Tentar a sorte. Na prisão. Tem o telefone da prisão Botzen? É uma perda de tempo, disse Beate. A sua voz fazia eco entre as paredes de alvenaria no corredor túnel por onde praticamente corria ao lado de Harry. Talvez, disse ele, como 90% de toda a investigação. Já li todos os relatórios e interrogatórios que foram feitos sobre ele. Ele nunca diz nada, exceto um monte de baboseira filosófica que não tem nada a ver com o caso. Harry apertou o interfone ao lado da porta de ferro azul no final do túnel. Conhece o ditado que diz para procurar o que foi perdido onde há luz? Parece servir para ilustrar a sandice do ser humano. Para mim é bom senso. Mostre os crachás para a câmera, disse a voz no interfone. Por que quer que eu vá se você vai falar com ele a sós? Perguntou Beate e deslizou pela porta atrás de Harry. É um método que Ellen e eu usávamos quando a gente interrogava suspeitos.
Um de nós fazia perguntas enquanto o outro ficava escutando. Se o interrogatório estava empacado, fazíamos uma pausa. Quando era eu que fazia o interrogatório, eu saía e Ellen começava a falar de outras coisas mais do dia a dia. Parar de fumar, por exemplo, ou que só passava merda na TV, ou que ela sentia pesar o aluguel, agora que tinha rompido com o namorado. Depois de algum tempo com essa conversa, eu botava a cabeça pela porta e dizia que tinha surgido algo e que ela tinha que assumir. Funcionava todas as vezes. Subiram a escada e entraram na antessala para o hall do presídio. O guarda atrás do vidro grosso à prova de bala acenou para eles e apertou um botão. O carcereiro já está chegando, avisou a voz nasal. O carcereiro era um cara baixinho com músculos inflados e a ginga escarranchada de um anão. Ele os conduziu à área das celas, onde uma galeria de 3 andares com fileiras de portas azuis claras cerceavam um hall grande e comprido. Havia uma rede de aço entre os andares. Não se via nenhuma pessoa e o silêncio só era cortado pelo eco de uma porta sendo fechada em algum lugar. Harry já estivera muitas vezes neste lugar, mas para ele sempre parecia um absurdo pensar que atrás dessas portas havia pessoas que a sociedade achava necessário enclausurar contra sua própria vontade. Harry nem sabia direito porque ele achava essa ideia tão absurda, mas tinha algo a ver com a manifestação física de vingança oficial institucionalizada pelo crime. A balança e a espada. O molho de chaves do carcereiro ressoava quando uma porta se abriu com as palavras sala de visita escritas em letras pretas. Fiquem à vontade. É só bater quando quiserem sair. Entraram e a porta se fechou atrás deles com um zunido metálico. No silêncio que se seguiu, Harry notou o zumbido baixo de uma lâmpada fluorescente que ia e vinha, e as flores de plástico na parede que jogavam sombras pálidas nas aquarelas desbotadas. Um homem estava sentado ereto em uma cadeira exatamente no meio da parede menor, atrás de uma mesa. Os braços descansavam na mesa em cada lado de um tabuleiro de xadrez. O cabelo estava penteado para trás sobre as orelhas retas. Ele vestia um macacão liso e cinzento. As sobrancelhas espessas e a sombra que caía ao lado do nariz reto desenhavam um nítido T todas as vezes que a lâmpada se desligava. Mas era principalmente o olhar que Harry se lembrava do enterro, a mistura contraditória de sofrimento e inexpressividade que fez Harry pensar em outra pessoa. Harry fez um gesto para Beate se sentar perto da porta. Ele puxou uma cadeira para a mesa e se sentou frente a frente com Haskell. Obrigado por ter encontrado tempo para falar conosco. Tempo, disse Haskell com uma voz que era surpreendentemente clara e macia. É barato aqui. Ele falava com sotaque do leste europeu, com R's fortes e dicção clara. Entendo. Sou Harry Howe e minha colega aqui se chama Beate Ellen. Você é parecida com seu pai, Beate. Harry ouviu Beate aspirar com força e se virou um pouco. Seu rosto não estava ruborizado, ao contrário. A pele pálida estava ainda mais branca e a boca congelada em uma careta como se tivesse levado um soco. Harry pigarreou enquanto olhava para a mesa, e foi só então que percebeu que a simetria quase sinistra em torno do eixo que dividia a sala e Haskell ao meio estava quebrada por um pequeno detalhe, o rei e a rainha no tabuleiro. E onde foi que eu vi você antes? Ho? Na maior parte do tempo eu estou perto de pessoas mortas, respondeu Harry. Ah, o enterro. Você era um dos cães de guarda do inspetor-chefe, certo? Não. Então não gostou de ser chamado de cão de guarda? Existe sangue ruim entre vocês? Não. Harry pensou um pouco. É só que a gente não se gosta. Nem vocês, pelo que imagino. Haskell sorriu de leve e a lâmpada acendeu. Espero que ele não leve isso pro lado pessoal. E parecia um terno bem barato. Não acho que foi o terno que ficou mais prejudicado. Ele queria que eu contasse algo. Então contei algo. Que delatores são marcados para sempre. Nada mal, inspetor-chefe. Mas aquela tinta sai com o tempo. Joga xadrez? Harry tentou não demonstrar que Haskell havia usado seu título corretamente. Talvez estivesse só chutando. Gostaria de saber como conseguiu esconder aquele transmissor depois, disse Harry. Ouvi dizer que viraram a ala inteira de pernas para o ar. Quem disse que escondia alguma coisa? Brancas ou pretas? Dizem que você ainda é o cérebro por trás da maioria dos assaltos na Noruega, que aqui é a sua base e que sua parte do roubo é depositada em uma conta no exterior. É por isso que fez questão de ficar aqui, na ala de Botzen, porque é justamente aqui que você encontra aqueles com penas mais curtas, que logo vão sair e poder executar os planos que você faz. E como você se comunica com eles quando estão lá fora? Você também tem celulares aqui dentro? PCs? Haskell suspirou. O seu começo foi promissor, inspetor, mas já está me entediando. Vamos jogar ou não? Jogos são entediantes, disse Harry. A não ser que seja apostando. Por mim, tudo bem. O que vamos apostar? Isto. Harry segurou um chaveiro com uma chave e uma placa. E o que é isto? Perguntou Haskell. Ninguém sabe. Às vezes é preciso correr o risco quando a aposta tem valor. Por que deveria? Harry se inclinou para a frente. Porque você confia em mim. Haskell riu alto. Me dê um motivo para confiar em você, Sune. Beate, disse Harry sem tirar o olhar de Haskell. Poderia sair e deixar-nos a sós, por favor? Ele ouviu bater na porta e o ressoar das chaves atrás de si. A porta se abriu e soou um clique macio quando fechou. Deu uma olhada. Harry colocou a chave na mesa. Haskell perguntou sem tirar os olhos de Harry. Ah! Harry levantou o rei branco do tabuleiro. Era esculpido à mão e muito bonito. São as iniciais de um homem que teve um problema delicado. Ele era rico. Tinha mulher e filho. Casa e chalé. Cachorro e amante. Tudo funcionava às mil maravilhas. Harry virou a peça. Mas,
Com o tempo, o homem rico mudou. Acontecimentos fizeram com que ele um dia chegasse à conclusão de que a família era a coisa mais importante na vida dele. Então vendeu a firma, se livrou da amante e prometeu a si mesmo e à família que eles agora só iriam viver um para o outro. O problema foi que a amante começou a ameaçar o homem dizendo que iria revelar a relação que eles tiveram. Sim, talvez ela o extorquisse também. Não tanto por ela ser tão gananciosa, mas sim por ser pobre. E por ela estar em vias de completar uma obra de arte que ela achava ser a obra-prima da sua vida, e que ela precisava de dinheiro para concretizar o sonho. Ela o pressionava cada vez mais, e uma noite ele decidiu procurá-la. Não uma noite qualquer, mas uma noite em particular, porque ela tinha contado a ele que iria receber a visita de uma paixão antiga justo naquela noite. Por que ela contou? Talvez para que ficasse com ciúme, ou para mostrar que era desejada por outros homens. Ele não ficou com ciúme. Ele ficou contente. Era uma excelente oportunidade. Harry olhou para Haskell. Havia cruzado os braços e observava Harry. Ele esperou do lado de fora. Esperou bastante enquanto olhava as luzes do apartamento. Logo antes da meia-noite, a visita foi embora. Um homem qualquer que, se fosse necessário, não teria álibi, presumindo-se que outras pessoas saberiam que ele esteve na casa de Ana naquela noite. Pelo menos a sua vizinha perspicaz, Astrid Monsen, teria ouvido este homem tocar a campainha no início da noite. Mas nosso homem não toca a campainha. O nosso homem abre a porta com a chave. Sobe a escada na ponta dos pés e abre também a porta do apartamento com a chave. Harry levantou o rei preto e o comparou com o branco. Se não olhássemos bem, poderíamos ser levados a pensar que são exatamente iguais. A arma não tem registro. Talvez fosse de Ana, talvez fosse dele mesmo. O que exatamente aconteceu no apartamento, eu não sei. E provavelmente o mundo nunca vai saber, porque ela está morta. E do ponto de vista da polícia, o caso foi esclarecido, registrado como suicídio. Do ponto de vista da polícia. Haskell passou a mão por cima do cavanhaque. Por que não nós e do nosso ponto de vista? Está tentando me dizer que você está sozinho nessa, inspetor? O que quer dizer? Sabe muito bem o que quero dizer. Entendo que o truque de mandar a sua colega sair foi para me dar a impressão de que isso ficaria entre mim e você. Mas ele colou as palmas das mãos. Pode até ser que isso seja verdade. Tem mais alguém que sabe o que você sabe? Harry balançou a cabeça negativamente. Então o que é que você quer? Dinheiro? Não. Eu não seria tão rápido se fosse você, inspetor. Ainda não deu para eu saber o que esta informação vale para mim. Talvez estejamos falando de valores altos. Se puder provar o que está dizendo. E a punição do culpado pode ser feita, vamos dizer, em particular, sem o envolvimento desnecessário das autoridades. A questão não é esta, disse Harry, esperando que o suor na própria testa não fosse visível. A questão é o que a sua informação vale para mim. O que está sugerindo? Se unir? O que sugiro, disse Harry e segurou os dois reis na mesma mão, é um empate. Você me conta quem é o Magarefe. Eu forneço provas contra o homem que matou Ana. Haskell riu baixinho. Agora falou. Pode ir. Se une. Pense a respeito. Haskell. Não é preciso. Confio em pessoas que estão atrás de dinheiro, não em quem quer mergulhar em uma cruzada. Eles se entreolharam. A lâmpada fluorescente chiava. Harry balançou a cabeça assentindo, colocou as peças no tabuleiro, se levantou, foi até a porta e bateu. Parece que você a amava muito, disse de costas para Haskell. O apartamento na rua Sojifri estava alugado no seu nome, e sei muito bem que Ana não tinha muito dinheiro. Sendo seu apartamento, mandei avisar no condomínio que a chave será enviada para você. Vai chegar com um mensageiro hoje ainda. Sugiro que a compare com a chave que dei a você. Como assim? Existem 3 chaves do apartamento de Ana. Ela tinha uma, o eletricista tinha outra. Encontrei esta no chalé do homem de que lhe falei, na gaveta do criado mudo. É a 3ª e última chave. A única que pode ter sido usada se Ana foi assassinada. Ouviram um clique no lado de fora da porta. Não sei se acrescenta algo à minha credibilidade, mas só estou querendo salvar a minha própria pele, disse Harry. Capítulo 22. América. Pessoas com sede bebem em qualquer lugar. Veja, por exemplo, o Malik's na rua Therese. É uma lanchonete que vende hambúrguer e que não tinha nada daquilo que fazia dos ter um lugar para se beber com certa dignidade. Certamente, os hambúrgueres do Malik's tinham a fama de ser melhores do que os da concorrência, e com uma certa dose de boa vontade podemos dizer que o interior, com um leve toque indiano, com a foto da família real norueguesa, tinha um charme um tanto kit. Mas não deixava de ser um lugar de comida fast food, onde as pessoas que queriam pagar para ter certa credibilidade alcoólica não podiam sequer se imaginar tomando um chopp. Harry nunca fora um deles. Fazia tempo que não ia ao Malik's, mas, quando olhou em volta, constatou que tudo estava como sempre. Sten estava com seus amigos e uma amiga de copo na mesa para fumantes. Contra uma cortina de sons de sucessos antigos, Eurosport na TV e olhos chiando. Eles levavam uma conversa animada sobre ganhar na loteria, o caso Orderud sobre a falta de moral de um amigo ausente. Mas é você, Harry. A voz rouca de Sten conseguiu atravessar a poluição sonora. Ele jogou os longos e oleosos tufos de cabelo para o lado e esfregou a mão na coxa antes de estendê-la para Harry. Esse aqui é o tira que contei para vocês.
que matou aquele cara na Austrália. Acertou ele na cabeça, né? Legal, disse um dos outros fregueses cujo rosto Harry não podia ver porque ele estava inclinado para frente com o cabelo longo feito uma cortina em volta do caneco de chope. Acabe com o lixo. Harry apontou para uma mesa vazia e Stan assentiu com um balanço de cabeça, apagou o cigarro, enfiou o pacote de fumo no bolso da camisa jeans e se concentrou em equilibrar o caneco de meio litro de chope até a outra mesa sem derramar. Faz tempo, disse Stan e começou a enrolar outro cigarro. Aliás, os outros caras também, nunca os vejo. Todos se mudaram, se casaram e tiveram filhos. Stan riu. Um riso duro e amargo. Todos se endireitaram. Quem diria? Costuma ir ao Upsal? Seu pai ainda mora na casa, né? Mora. Mas não vou muito lá. A gente se fala por telefone vez ou outra. E sua irmã? Está melhor? Harry sorriu. Não se melhora da síndrome de Down, Stan. Mas ela se vira legal. Mora sozinha em um apartamento em Soug. E tem namorado. Nossa, tá melhor que eu. Como está o trabalho no táxi? Tá legal. Acabei de trocar de dono de táxi. O anterior cheirava mal. Um babaca. Interessado em voltar a trabalhar com informática? Claro, tá louco. Stan vibrou com o riso contido enquanto passava a ponta da língua pelo papel. 1 milhão em salário anual e um escritório tranquilo. Claro que gostaria. Mas esse bonde já passou. Harry. Acabou o tempo para os caras do rock and roll como eu na área de informática. Conversei com um cara que trabalha com segurança de dados para o banco DNB. Ele disse que você ainda é considerado pioneiro em quebrar senhas. Pioneiro quer dizer velho, Harry. Ninguém precisa de um hacker acabado que não mexe com isso faz 10 anos, saca? E teve todo aquele rebuliço. O que aconteceu exatamente? O que aconteceu? Stan levantou os olhos para o céu. Você me conhece. Uma vez hippie. Sempre hippie. Precisava de dinheiro. Tentei uma senha que não devia. Ele acendeu o cigarro e procurou em vão cinzeiro. E você? Colocou a rolha de vez, ou não? Estou tentando. Harry se esticou para pegar o cinzeiro na mesa vizinha. Estou com uma mulher. Ele falou sobre Raquel Oleg e o processo jurídico em Moscou. E sobre sua vida em geral. Não demorou. Stan falou sobre os outros do círculo de amigos que cresceram juntos em Upsal. Sobre Sigen, que se mudou para Arestua com uma mulher que Stan alegava ser fina demais para ele. E Christian, que acabou numa cadeira de rodas depois de ser atropelado na sua motocicleta ao norte de Minnesund. Mas os médicos achavam que ele tinha esperança. Esperança de quê? Perguntou Harry. De poder trepar de novo, disse Stan e esvaziou o resto do chope. Ele não tem grandes chances, disse Stan. Engordou mais de 30 quilos. Foi por isso que ela se mandou. É verdade. Torquilda a encontrou no centro e ela disse que não aguentava toda aquela gordura. Ele colocou o copo na mesa. Mas não deve ter sido por isso que me ligou. Não, preciso de ajuda. Estou trabalhando em um caso. Para pegar malvados? E aí você vem a mim? Nossa. Stan riu tanto que começou a tossir. É um caso em que estou envolvido pessoalmente, disse Harry. É um pouco difícil explicar tudo, mas se trata de rastrear um cara que envia e-mail de um servidor com assinatura anônima de algum lugar do exterior. Stan balançou a cabeça, pensativo. Você está em apuros. Então? Talvez. Por que acha isso? Sou um motorista de táxi que gosta de beber e que não sabe nada sobre os últimos avanços da informática. E todos que me conhecem sabem que eu não sou lá tão confiável quanto trabalho. Em suma, o único motivo de vir a mim é que sou um velho companheiro. Lealdade. Eu vou manter o bico calado, certo? Ele tomou um grande gole do chope. Com certeza adoro uma bebida, mas não sou burro, Harry. Ele sugou energicamente o cigarro. Então, quando a gente começa? Estava anoitecendo em Slendal. A porta se abriu e um homem e uma mulher apareceram na escada. Despediram-se risonhos do anfitrião. Desceram pelo caminho da entrada moendo cascalhos sobre os sapatos pretos e lustrosos enquanto, murmurando, comentavam sobre a comida, os anfitriões e os outros convidados. Por isso, quando saíram pelo portão para Bjeke, não notaram o táxi estacionado um pouco mais adiante na rua. Harry apagou o cigarro, ligou o rádio e ouviu Elvis Costello berrar Watching the Detectives. Na rádio P4. Ele havia reparado que quando as músicas favoritas dele ficavam velhas o bastante, acabavam nos canais de rádio que não eram descolados. É claro que ele entendeu que isso só podia significar uma coisa, que ele também já estava velho. Ontem tinham tocado Nick Cave no programa das 9. Uma voz noturna e sedutora ansou Another Day Paradise e Harry desligou. Ele abaixou o vidro e ouviu o pulso do baixo da casa de Albu, que era o único som a quebrar o silêncio. Festa adulta, relações de negócios, vizinhos e ex-colegas da faculdade. Não era bem a dança dos passarinhos e nem uma festa rave, mas gin com tônica, ABBA e Rolling Stones. Pessoas com seus 30 e muitos de formação superior. Voltando para casa e com babá. Harry olhou o relógio. Ele pensou no último e-mail que estava no PC quando ele e Stan ligaram. Estou me entediando. Tem medo ou é apenas burro? S2MN. Ele deixou o PC nas mãos de Stan e pegou emprestado seu táxi, um Mercedes acabado dos anos 1970 que sacudia como um velho colchão de molas nas lombadas quando entrou no bairro cheio de vilas, mas que mesmo assim era um sonho para dirigir. Mas ele decidiu esperar quando viu as pessoas emperiquitadas saírem da casa de Albu. Não tinha por que fazer escândalo. E, de qualquer maneira, ele devia usar o tempo para pensar friamente, mas aquele estou me entediando estava atrapalhando.
Agora já pensou bastante, murmurou Harry para si mesmo no retrovisor. Agora já pode fazer uma tolice. Foi Vigdis Albu que abriu. Ela tinha feito o truque mágico que só mulheres ilusionistas treinadas dominavam e que homens como Harry nunca iriam conseguir descobrir como faziam. Ela tinha se tornado bela. E a única explicação concreta que Harry podia apontar é que ela estava usando o vestido turquesa que combinava com seus grandes, e agora regalados de surpresa, olhos azuis. Desculpe por perturbá-la tão tarde, senhora Albu. Gostaria muito de falar com seu marido. Estamos dando uma festa, respondeu. Não pode esperar até amanhã? Ela sorriu implorando, mas Harry viu a vontade dela de simplesmente bater a porta na cara dele. Sinto muito, disse. Seu marido mentiu quando disse que não conhecia Anna Betsen. E eu acredito que você também mentiu. Harry não sabia se era o vestido ou a confrontação que fez ele dizer você. A boca de Vigdis Albu fez mudo. Tenho uma testemunha que diz ter visto eles juntos, disse Harry. E sei de onde vem a foto. Ela piscou 2 vezes. Por quê? Gaguejou. Por quê? Porque eles eram amantes, senhora Albu. Não. Quero dizer, por que você está me dizendo isso? Quem lhe deu o direito? Harry abriu a boca e ia responder. Ele ia dizer que achava que ela tinha o direito de saber, que ia vir à tona um dia de qualquer maneira, etc. Mas em vez disso ficou olhando para ela. Porque ela sabia porque ele contava, e ele mesmo não sabia, até agora. Ele engoliu em seco. Direito a quê, querida? Harry avistou Arne Albu descendo a escada. A testa estava brilhando de suor e a gravata do smoking estava solta por cima da camisa. Da sala, Harry ouviu David Bowie erradamente alegar que this is not America. Quieto, Arne. Você vai acordar as crianças, disse Vigdis sem tirar o olhar suplicante de Harry. Elas não acordariam mesmo soltando uma bomba atômica aqui, disse o marido fanhoso. Creio que é exatamente isso que Ro acabou de fazer, disse baixinho. Com o intuito de causar o máximo de danos, parece. Harry encarou seu olhar. Então? Disse Arne Albu e colocou o braço em torno dos ombros da sua mulher. Também posso participar da brincadeira? O sorriso estava cheio de divertimento, mas ao mesmo tempo aberto, quase inocente. Como a imensa alegria de um menino que pega o carro do pai emprestado sem pedir. Desculpe, disse Harry, mas a brincadeira acabou. Temos as provas de que precisamos. E agora mesmo tem um perito em informática rastreando o endereço de onde está enviando os e-mails. Do que ele está falando? Riu Arne. Provas? E-mail? Harry o encarou. A foto no sapato de Anna veio do álbum de fotografia quando você e ela estavam juntos no chalé em Lacolen há algumas semanas. Semanas? Perguntou Vigdis e olhou seu marido. Ele entendeu quando mostrei a foto, disse Harry. Ele esteve em Lacolen ontem e a substituiu por uma cópia. Arne Albu franziu a testa, mas manteve o sorriso. Andou bebendo? Policial? Você não devia ter contado a ela que ela ia morrer. Continuou Harry e entendeu que estava em vias de perder o controle. E de qualquer maneira não devia ter tirado os olhos dela depois. Ela conseguiu enfiar a foto no sapato escondido. E foi isso que desmascarou você. Albu. Harry ouviu a senhora Albu respirar fundo. Sapato uma ova, disse Albu enquanto fazia um cafuné na nuca da esposa. Sabe por que os homens de negócios noruegueses não conseguem fazer negócios no exterior? Eles esquecem os sapatos. Eles usam sapatos que compraram na liquidação de ternos nos Corin Prada a 15.000 coroas. Estrangeiros acham isto suspeito. Albu apontou para baixo. Veja, sapatos italianos, feitos à mão. 1.200 coroas. É barato quando se trata de comprar confiança. O que eu gostaria de saber é por que você estava tão empenhado em me deixar saber que estava lá, disse Harry. Era ciúme? Arne balançou a cabeça, negando, mas a senhora Albu se libertou do seu braço. Você achou que eu era o novo amante dela? Continuou Harry. E como você achava que eu não tinha coragem de fazer algo em um caso onde eu pudesse ser envolvido, podia brincar um pouco comigo, me chatear, me fazer subir pelas paredes. Não foi? Vem, Arne. Christian quer fazer um discurso. Um homem com um drink e charuto nas mãos estava bamboleando no alto da escada. Comece sem mim, disse Arne. Só vou me despedir deste homem agradável primeiro. O homem franziu as sobrancelhas. Encrenca? Não. Vig disse a pessoa dizer. Volte e junte-se aos outros. Thomas. O homem deu de ombros e desapareceu. A outra coisa que me surpreende, disse Harry, é que você é tão arrogante que mesmo depois de eu ter confrontado você com a foto, continuou enviando os e-mails. Lamento ter que repetir a mim mesmo. Policial, balbuciou Albu. Mas o que tem estes e-mails pelos quais está me amolando? Bem, muitas pessoas acreditam que podem enviar e-mails anônimos usando um servidor que não exige assinatura sob o nome verdadeiro. É um engano. Meu amigo hacker acabou de me explicar que tudo mesmo, que se faz na rede deixa pistas eletrônicas que podem ser, e neste caso serão, rastreadas de onde vieram. É só uma questão de saber como procurar. Harry tirou um maço de cigarros do bolso interno. Melhor não, começou Vigdis, mas parou de repente. Me diga, Sr. Albu, disse Harry e acendeu um cigarro, onde você estava na noite de terça-feira na semana passada entre 23 e 1h. Arne e Vigdis Albu trocaram olhares. Podemos resolver isso aqui ou na delegacia, disse Harry. Ele estava aqui, disse Vigdis. Como eu disse, começou Harry e soprou fumaça pelo nariz. Ele sabia que estava exagerando seu papel, mas um blefe pela metade é um blefe mal sucedido, e agora não tinha mais volta. Podemos fazer isso aqui ou na delegacia.
Quer que eu avise aos convidados que a festa acabou? Vigdis mordeu o lábio inferior. Mas estou dizendo que ele estava. Começou. Já não estava tão bela. Está bem, Vigdis, disse Albu e deu um tapinha no ombro. Entre e cuide dos convidados enquanto levo-o ao portão. Harry mal sentia a brisa, mas mais ao alto devia estar ventando bastante, porque as nuvens atravessavam o céu depressa e vez ou outra encobriam a lua com sua sombra. Caminharam devagar. Por que aqui? Perguntou Albu. Você pediu. Albu balançou a cabeça, concordando. Talvez seja assim. Mas por que ela tinha que ficar sabendo dessa forma? Harry encolheu os ombros. Como queria que ela ficasse sabendo? A música tinha silenciado e ouviam-se apenas os risos da casa a intervalos regulares. Christian havia começado. Pode me dar um cigarro? Pediu a Albu. Na verdade, parei de fumar. Harry estendeu-lhe o maço. Obrigado. Albu colocou um cigarro entre os lábios e se inclinou sobre a chama do isqueiro que Harry segurou para ele. O que é que está querendo? Dinheiro? Por que todos estão me perguntando isso? Murmurou Harry. Você está sozinho. Não tem nenhum mandado de prisão. E tentou blefar, dizendo que ia me levar para a delegacia. E se esteve no chalé em Larcole, está tão encrencado quanto eu. Harry balançou a cabeça, negando. Dinheiro? Não? Albu inclinou a cabeça para trás. Algumas estrelas solitárias cintilavam lá em cima. Algo pessoal, então? Vocês eram amantes? Pensei que soubesse tudo sobre mim, respondeu Harry. Ana levava o amor muito a sério. Ela amava o amor. Não, endeusava, esta palavra. Ela endeusava o amor. Era a única coisa que tinha algum espaço na vida dela. Isto, e o ódio. Ele olhou para o céu. Esses dois sentimentos eram como estrelas de nêutrons na vida dela. Sabe o que são estrelas de nêutrons? Harry negou com um balanço de cabeça. Albu segurou o cigarro. São planetas com tanta densidade e gravidade que, se eu soltasse esse cigarro sobre um deles, ele cairia com a mesma força de uma bomba atômica. Assim era com Ana também. A gravidade do amor e do ódio era tão forte que nada podia existir no espaço entre eles. E cada mínimo detalhe causava uma explosão atômica. Entende? Mas levei tempo para entender. Ela era como Júpiter, escondido atrás de uma camada de nuvens eternas de enxofre. E de humor. E de sexualidade. Vênus. Como é? Nada. A lua apareceu entre duas nuvens. E, como um animal imaginário, o veado de bronze saiu das sombras no jardim. Ana e eu combinamos de nos encontrar à meia-noite, disse Albu. Ela disse que tinha alguns dos meus pertences pessoais que ela queria devolver. Eu estava estacionado na rua Surgifre entre 23 horas e 30 horas e 15. Combinamos que eu ia ligar para ela do carro em vez de tocar a campainha. Por causa de uma vizinha curiosa, ela explicou. De qualquer modo, ela não atendeu. Então voltei para casa. Então a sua esposa mentiu? Claro. Combinamos que ela seria meu álibi no mesmo dia em que você chegou com a foto. E por que revela o álibi agora? Albu riu. O que importa? Somos duas pessoas adultas conversando com a lua silenciosa como testemunha. Posso negar tudo depois. Para dizer a verdade, duvido que você tenha algo que possa usar contra mim. Então, por que não me conta o restante também? Que eu a matei. Ele riu, mais alto desta vez. É seu trabalho descobrir, não é? Chegaram ao portão. Você só queria ver como a gente ia reagir, não é? Albu esfregou o cigarro na pedra de mármore. E também queria se vingar. Foi por isso que contou a ela. Estava zangado. Um menino zangado que bate onde consegue. Está satisfeito? Quando encontrar o endereço de e-mail eu pego você, disse Harry. Ele não estava mais zangado. Apenas cansado. Não vai encontrar nenhum endereço de e-mail, disse Albu. Sinto muito, meu amigo. Podemos continuar este jogo, mas você não vai poder ganhar. Harry bateu. O som de osso contra carne foi surdo e curto. Albu cambaleou um passo para trás, apalpou a sobrancelha. Harry olhou sua própria respiração, cinzenta no escuro da noite. Terá que levar pontos, disse. Albu olhou sua mão com sangue e deu uma gargalhada. Meu Deus, que perdedor miserável que você é, Harry. Tudo bem se usar o seu primeiro nome? Sinto que isso nos aproximou. Você não? Harry não respondeu e Albu riu mais alto ainda. O que ela viu em você, Harry? Ana não gostava de perdedores. Pelo menos não deixava que eles a fodessem. O riso aumentava cada vez mais atrás de Harry enquanto ele ia para o táxi, e os dentes das chaves do carro afundavam na sua pele enquanto apertava a mão cada vez com mais força em volta delas. Capítulo 23. A nebulosa cabeça de cavalo. Harry acordou com o telefone tocando e lançou um olhar para o relógio. 7h30. Era Sten. Ele havia deixado o apartamento de Harry apenas 3 horas atrás. Tinha conseguido rastrear o servidor até o Egito e agora tinha avançado mais ainda. Estive conversando por e-mail com um velho conhecido. Ele mora na Malásia e ainda está fazendo um pouco de hacking. O servidor fica em Eutor, na península do Sinai. Eles têm outros servidores lá. Parece que é uma espécie de centro para esse tipo de coisa. Estava dormindo, mais ou menos. Como vai encontrar o nosso assinante? Só tem uma maneira, infelizmente. Viajar para lá com um maço grosso de americanas verdes. Quanto? O suficiente para alguém querer dizer com quem devemos conversar.
E para que aquele com quem vamos conversar, dizer com quem a gente realmente quer conversar. E que para aquele com quem a gente realmente quer conversar quer. Entendi. Quanto? $1000 deve nos levar longe. É mesmo? Só estou chutando. Como posso saber? Ok. Aceita a missão? Depende. Pago muito bem. Você pega o voo mais barato e se hospeda em um hotel de merda. Combinado. Era meio-dia e a cantina na delegacia estava lotada. Harry tomou coragem e entrou. Ele não odiava seus colegas por princípio, apenas por instinto. E só ficava pior com os anos. Uma paranoia bem comum foi o nome que Aune havia dado. Também tenho. Acho que todos os psicólogos estão atrás de mim, mas na verdade não deve ser mais do que metade. Harry deu uma espiada para dentro do estabelecimento e avistou Beate com um sanduíche caseiro e as costas de uma pessoa que lhe fazia companhia. Alguém murmurou um olá, mas Harry presumiu que era ironia e não respondeu. Estou atrapalhando? Beate olhou para Harry com uma expressão como se ele a tivesse pego em flagrante. Em nada, disse uma voz conhecida e se levantou. Eu estava mesmo de saída. Os pelos da nuca de Harry se eriçaram, não por princípio, mas por instinto. Então a gente se vê à noite. Tom Valer mostrou um sorriso branco para o rosto ruborizado de Beate. Ele pegou sua bandeja e desapareceu. Beate olhou para seu sanduíche enquanto fazia o melhor que podia para assumir uma expressão confiável enquanto Harry se sentava. Então? O quê? Piou exageradamente perplexa. Havia um recado na minha secretária que dizia que você tinha novidades, disse Harry. Presumi que era urgente. Eu descobri. Beate tomou um gole do copo de leite. Aqueles desenhos que o programa fez do rosto do Magaref. O tempo todo me perturbava a ideia de que parecia com alguém. Está falando daquelas transcrições de dados que me mostrou? Não havia nada ali que estivesse perto de parecer com o rosto. Eram apenas linhas aleatórias numa folha de papel. Mesmo assim, Harry deu de ombros. É você que tem giros fusiforme. Vamos lá. Esta noite eu descobri quem era. Ela tomou mais um gole e enxugou o bigode de leite com o guardanapo. Sim? Trou Gretchen. Harry olhou-a longamente. Está de brincadeira, não está? Não. Falou. Apenas disse que havia certa semelhança. E Gretchen estava de fato perto da rua Bogstad na hora do assassinato. Mas como havia dito, descobri. Verifiquei com Galstad. Se for o mesmo assaltante que pegou a agência do DNB na rua da igreja, não pode ser Gretchen. Nesta hora estava na sala de televisão com pelo menos 3 enfermeiros. E enviei alguns rapazes da criminalística para a casa de Gretchen para pegar suas impressões digitais. Weber acabou de compará-las com as impressões na garrafa de Coca-Cola. Definitivamente, não são suas impressões. Então, por uma vez você se enganou. Beate balançou a cabeça. Estamos procurando uma pessoa que tem características que são idênticas àquelas de Gretchen. Lamento ter que dizer, Beate, mas Gretchen não tem características de aparência ou de outra coisa. Ele é um contador que se parece com um contador. Já esqueci com quem ele se parece. Está bem, respondeu e tirou o papel do meio dos sanduíches. Mas eu não esqueci. Já é um indício. Certo. Talvez eu tenha uma boa notícia. Estou a caminho da prisão. Haskell quer falar comigo. Nossa, boa sorte. Obrigado. Harry se levantou. Hesitou. Arriscou. Sei que não sou seu pai, mas posso dizer uma coisa? Vá em frente. Ele olhou em volta para se assegurar de que ninguém os podia ouvir. Tomaria cuidado com Valer. Obrigada. Beate deu uma mordida grande no pão. E o que disse do meu pai é correto. Morei na Noruega minha vida inteira, disse Harry. Cresci em Uppsala. Meus pais eram professores. Meu pai está aposentado e depois que minha mãe morreu está vivendo como um sonâmbulo que apenas de vez em quando visita os acordados. Minha irmãzinha sente falta dele. Eu também, eu acho. Sinto falta dos dois. Eles acharam que eu poderia ser professor. Eu também. Mas acabei cursando a Escola Superior de Polícia. E estudei um pouco de direito. Se me perguntar por que escolhi ser policial, posso dar 10 razões confiáveis, mas nenhuma em que eu mesmo acredite. Não penso muito a respeito agora. É um trabalho, eles me pagam para isso, e de vez em quando acho que faço algo de bom, já é o bastante. Eu era alcoólatra antes de completar 30 anos. Ou antes de fazer 20, depende do ponto de vista. Dizem que está nos genes. Talvez esteja. Depois de me tornar adulto, fiquei sabendo que meu avô em Andalze ficou bêbado todos os dias por 50 anos. A gente passava todo o verão lá até eu fazer 15 anos sem que alguma vez percebesse alguma coisa. Infelizmente, não herdei aquele talento. Tenho feito coisas que não passaram exatamente despercebidas. Em suma, é um milagre que ainda tenho um emprego na polícia. Harry semicerrou os olhos quando viu a placa de não fumar e acendeu um cigarro. Ana e eu fomos amantes durante 6 semanas. Ela não me amava. Eu não a amava. Quando parei de entrar em contato com ela, fiz mais um favor a ela do que a mim. Ela não via isso da mesma maneira. O outro homem na sala balançou a cabeça, concordando. Amei 3 mulheres na minha vida, continuou Harry. A primeira era uma namorada do colégio com quem quase me casei antes que tudo desmoronasse. Ela se matou muito tempo depois que eu parei de vê-la. Não tive nada a ver com isso. A outra foi assassinada por um homem que eu estava caçando no outro lado do planeta. O mesmo aconteceu com uma colega, Ellen. Não sei porquê, mas as mulheres à minha volta sempre acabam morrendo. Talvez sejam os genes. E a terceira mulher que amou? A terceira mulher. A terceira chave.
Harry passou os dedos em cima das iniciais A e dos dentes da chave que Haskell jogou por cima da mesa quando deixaram entrar. Haskell balançou a cabeça afirmativamente quando Harry perguntou se era idêntica à chave que ele recebeu pelo correio. Então pediu que Harry contasse sobre sua vida. Agora, Haskell estava com os cotovelos apoiados na mesa e os dedos longos e finos trançados como em uma prece. A lâmpada defeituosa tinha sido trocada e a luz cobria seu rosto como um pó branco azulado. A terceira mulher está em Moscou, disse Harry. Acho que ela é capaz de viver. Ela é sua? Não me expressaria assim. Mas estão juntos? Estamos. E estão planejando passar o restante da vida juntos? Bem, não estamos planejando. É cedo demais para isso. Haskell sorriu com tristeza. Você não planeja, quer dizer, mas as mulheres planejam. As mulheres sempre planejam. Como você? Haskell negou com um balanço de cabeça. Só sei como planejar roubo de dinheiro. Quanto a roubos de corações, todos os homens são amadores. Podemos acreditar que a conquistamos, como um general conquista um forte, e descobrimos tarde demais. Se descobrirmos que estamos trancados do lado de dentro. Já ouviu falar de Sun Tzu? Harry disse que sim. Um general chinês e estrategista de guerra. Escreveu A Arte da Guerra. Eles alegam que ele escreveu esse livro. Pessoalmente acho que foi uma mulher. A Arte da Guerra é aparentemente um guia sobre tática no campo de batalha, mas, de um ponto de vista mais profundo, descreve como ganhar conflitos. Ou, mais precisamente, a arte de conseguir o que se quer pelo menor preço possível. O vencedor da guerra não é necessariamente o conquistador. Muitas pessoas ganharam a coroa, mas perderam tanto do exército que só podem governar com o apoio dos inimigos aparentemente derrotados. As mulheres não têm a vaidade que os homens têm em relação ao poder. Elas não precisam deixar o poder visível. Elas só desejam o poder que podem tirar das outras coisas que elas querem. Segurança, comida, prazer, vingança, paz. Elas são pessoas de poder racional e planejador que pensam além da batalha, além da festa da conquista. E como elas têm uma habilidade inata de ver a fraqueza de suas vítimas, elas instintivamente sabem quando e onde devem atacar. E quando não é para atacar. Essas coisas não se aprendem, se unem. É por isso que está na prisão? Haskell fechou os olhos e riu silenciosamente. Posso responder, mas você não deve acreditar em uma única palavra que digo. Sun Tzu diz que o primeiro princípio da guerra é tromperie, ou engano. Acredite, todos os ciganos mentem. Certo? Acreditar em você, como no paradoxo grego. Veja só, um policial que sabe mais que a lei penal. Se todos os ciganos mentem e eu sou um cigano, então não é verdade que todos os ciganos mentem. Então, a verdade é que eu falo a verdade, então é verdade que todos os ciganos mentem. Então minto. Um círculo logicamente fechado que é impossível romper. Assim é minha vida e essa é a única coisa que é verdade. Ele soltou um riso macio, quase feminino. Bem, já viu a minha fraqueza. É seu lance. Haskell olhou para Harry. Depois balançou a cabeça. Meu nome é Haskell Basher. É um nome albanês, mas meu pai negava que fôssemos albaneses. Ele dizia que a Albânia era o ânus da Europa. Então falava para mim e para todos os meus irmãos que nascemos na România. Fomos batizados na Bulgária e circuncidados na Hungria. Haskell contou que a família provavelmente era Mekarier, o maior grupo de ciganos albaneses. A família escapou da perseguição a ciganos de Enver Hoxha ao cruzar as montanhas para Montenegro e começou a trabalhar para chegar mais para o leste. Fomos escorraçados de todos os lugares aonde chegamos. Alegavam que a gente roubava. Claro, a gente roubava também, mas eles nem se importavam em encontrar provas. A prova era que éramos ciganos. Conto isso porque, para entender um cigano, é preciso entender que ele nasceu com um carimbo de casta inferior na testa. Fomos perseguidos por todos os regimes em toda a Europa, onde não há diferença entre fascistas, comunistas e democratas. Os fascistas só eram mais eficientes. Os ciganos não têm nenhuma relação especial com o Holocausto, porque a diferença não era tão grande da perseguição que a gente estava acostumado. Parece que não está acreditando em mim? Harry deu de ombros. Haskell cruzou os braços. Em 1589, a Dinamarca decretou pena de morte para líderes ciganos, disse. 50 anos mais tarde, os suecos decidiram que todos os ciganos homens seriam enforcados. Em Moscou cortavam a orelha esquerda das ciganas, na Boêmia, a direita. O arcebispo de Mainz pregava que todos os ciganos deviam ser executados sem julgamento quando seus costumes foram proibidos. Em 1725, os prussianos fizeram uma lei segundo a qual todos os ciganos maiores de 18 anos seriam executados sem processo legal, mas, mais tarde, essa lei foi alterada, o limite de idade baixou para 14. 4 dos irmãos do meu pai morreram na prisão. Só um deles durante a guerra. Quer que eu continue? Harry balançou a cabeça, dizendo não. Mas isso também é um círculo logicamente fechado, disse Haskell. O motivo para sermos perseguidos e sobrevivermos é o mesmo. Somos, e seremos, diferentes. Não somos permitidos nos lugares. Os Gadzuer não têm permissão para chegar até nós. O cigano é o estranho misterioso e ameaçador do qual você nada sabe, mas sobre quem há todos os tipos de rumores. Durante muitas gerações as pessoas acreditaram que os ciganos eram canibais. Onde cresci, em Baltene, perto de Bucareste, alegavam que éramos descendentes de Caim condenados à eterna perdição. Nossos vizinhos Gadzuer nos davam dinheiro para que a gente ficasse longe deles. O olhar de Haskell vagou pelas paredes sem janelas.
Meu pai era ferreiro, mas não havia trabalho para ferreiros na Romênia depois que Ceausescu foi derrubado. Tivemos que mudar para um monturo de lixo no subúrbio onde os ciganos calderas estavam. Na Albânia, meu pai era Bulibas, líder cigano local e mediador, mas lá entre os calderas ele era apenas um ferreiro desempregado. Raskol soltou um suspiro profundo. Nunca vou esquecer a expressão nos seus olhos no dia em que voltou para casa com um pequeno urso marrom, manso, que ele puxava por uma coleira. Ele o comprará com as últimas economias de um grupo de ursários. Sabe dançar, disse meu pai. Os comunistas pagavam para ver animais dançarem. Fazia eles se sentirem melhor. Stefan, meu irmão, tentou dar comida para o urso, mas ele não queria comer. Então perguntou a meu pai se estava doente. Ele respondeu que eles tinham caminhado desde Bucareste e só precisavam descansar um pouco. O urso morreu 4 dias mais tarde. Raskol cerrou os olhos e sorriu do seu jeito tristonho. Nesse mesmo outono, eu e Stefan fugimos de casa. 2 bocas a menos para dar de comer. Fomos para o norte. Que idade tinham? Eu tinha 9, ele 12. O plano era chegar à Alemanha Ocidental. Nessa época recebiam refugiados do mundo inteiro e davam comida. Era a maneira deles de fazerem penitência. Stefan achava que, quanto mais novo, maior era a chance de entrar. Mas fomos parados na divisa com a Polônia. Conseguimos chegar em Varsóvia, onde pernoitamos debaixo de uma ponte de cobertor dentro da área cercada para Sochonia, o terminal de trem do leste. A gente sabia que podia encontrar um celeper lá, um contrabandista de pessoas. Depois de vários dias de procura encontramos um que falava romani que se chamava Guia de Divisa e que prometeu nos levar até a Alemanha Ocidental. A gente não tinha dinheiro para pagar a ele, mas ele disse que sabia um jeito. Conhecia alguns homens que pagavam bem por rapazes ciganos jovens e bonitos. Eu não entendi do que ele falava, mas parecia que Stefan entendeu. Ele levou o guia para um canto e os dois discutiram em voz alta, enquanto o guia apontava para mim. Stefan balançou a cabeça várias vezes discordando, e no final o guia abriu os braços e desistiu. Stefan pediu que eu esperasse e entrou em um carro. Fiz como ele me pediu, mas as horas passaram. A noite veio e eu fui deitar. Nas 2 primeiras noites debaixo da ponte eu acordava com o chiado dos freios quando os trens de carga chegavam, mas os meus jovens ouvidos aprenderam rapidamente que não eram esses os ruídos a que deveria ficar atento. Dormi e não acordei antes de ouvir o som de passos leves no meio da noite. Era Stefan. Ele se enfiou por baixo do cobertor e encostou-se ao muro molhado. Ouvi que chorou, mas fiz de conta que não percebi e fechei os olhos. Logo depois só ouvi os trens. Raskol levantou a cabeça. Gosta de trens, Shuni? Harry confirmou com um balanço de cabeça. O guia voltou no dia seguinte. Ele precisava de mais dinheiro. Stefan foi levado de carro de novo. 4 dias depois acordei ao raiar do dia e vi Stefan. Ele esteve fora a noite toda. Estava com os olhos semiabertos como de costume, e via a respiração dele no ar gelado da manhã. Estava com sangue no cabelo e o lábio inchado. Peguei o cobertor e fui para a estação de trem perto dos banheiros, onde uma família de ciganos calderas estava morando enquanto esperava uma oportunidade para ir para o oeste. Conversei com o mais velho dos rapazes. Ele me contou que aquele que a gente achava que era celeper era um cafetão comum que costumava rondar a área da estação. Ele tinha oferecido ao pai dele 30 zloty para enviar os 2 filhos menores para ele. Mostrei o cobertor para ele. Era grosso e bonito, roubado de um varal em Lublin. Ele gostou. Logo seria dezembro. Pedi para ver a sua faca. Ele a carregava por baixo da camisa. Como sabia que ele tinha faca? Todos os ciganos têm faca. Para comer. Até membros da mesma família não compartilham talheres, podem ter marrime, doenças. Mas ele fez uma boa troca. A faca era pequena e cega. Consegui afiá-la no ferreiro, na oficina da estação. Raskol passou a unha comprida e afiada do dedo mindinho direito sobre o nariz. Na mesma noite, depois que Stefan entrou no carro, perguntei ao cafetão se ele tinha um cliente para mim também. Ele arreganhou os dentes e disse para eu esperar. Quando voltou, eu estava na sombra por baixo da ponte olhando os trens que iam e vinham na área da estação. Vem, senti, ele chamou. Tenho um bom cliente, um partidário rico. Vamos, temos pouco tempo. Respondi, temos que esperar o trem de Cracóvia. Ele se aproximou e me pegou no braço. Tem que vir agora. Entendeu? A minha altura chegava ao peito dele. Lá vem o trem, disse e apontei. Ele me soltou e levantou o olhar. Era uma caravana preta de vagões de aço passando com rostos pálidos olhando para nós. Aí veio o que eu estava esperando. O grito de aço contra aço quando os freios foram acionados. Fez todos os outros sons calarem. Harry cerrou os olhos para tentar perceber se Raskol estava mentindo. Quando os últimos vagões passaram lentamente, vi um rosto de mulher me olhar de uma das janelas. Parecia um fantasma. Parecia a minha mãe. Levantei a faca ensanguentada e mostrei a ela. E sabe o que, Shuni? Foi o único momento da minha vida em que me senti verdadeiramente feliz. Raskol fechou os olhos como que para reviver a cena. Coque per coque. Cabeça por cabeça. É a expressão albanesa para vingança. É a melhor e mais perigosa embriaguez que Deus deu ao ser humano. O que aconteceu depois? O destino. Inferno e karma. É o que governa nossas vidas. Quando peguei a carteira do cafetão, tinha 1000 zloty nela. Stefan voltou e carregamos o corpo por cima dos trilhos e o colocamos em um vagão que ia para o leste. Então fomos para o norte.
2 semanas depois embarcamos clandestinamente em um navio de Gdansk que nos levou para Gotemburgo. De lá viemos para Oslo. Chegamos a um campo em Tien onde havia 4 trailers de camping. Em 3 moravam ciganos. O quarto era velho, o eixo estava quebrado e fora abandonado. Virou casa para mim e Stefan durante 5 anos. Foi lá que comemoramos meu aniversário de 9 anos na véspera de Natal, com biscoitos e um copo de leite, debaixo do único cobertor que sobrara. No dia de Natal fizemos o primeiro roubo a uma banca de jornal, e entendemos que tínhamos chegado ao lugar certo. Haskell abriu um largo sorriso. Foi como roubar doce de criança. Ficaram em silêncio por um bom tempo. Ainda parece que não acredita totalmente em mim, disse Haskell por fim. Isso importa? Perguntou Harry. Haskell sorriu. Como sabe que Anna não amava você? Perguntou. Harry deu de ombros. Atados um ao outro com algemas nos pulsos, andaram pelo túnel Culverten. Não é garantido que eu saiba quem é o assaltante, disse Haskell. Pode ser um de fora. Eu sei, respondeu Harry. Bom, então, se Anna é filha de Stefan e ele mora na Noruega, por que não estava no enterro? Porque ele está morto. Caiu de um telhado de uma casa que estavam reformando anos atrás. E a mãe de Anna? Ela foi com a irmã e o irmão para o sul da Romênia depois que Stefan morreu. Não tenho o endereço dela. Duvido que tenha algum endereço. Você contou a Ivarsson que a razão de a família não vir ao enterro foi que Anna tinha trazido vergonha para eles. Eu disse. Harry viu o divertimento nos olhos castanhos de Haskell. Acredita em mim se disser que menti? Acredito. Mas não menti. Anna foi expulsa da família. Ela não existia para seu pai. Ele proibiu todos de mencionar seu nome. Para impedir uma rime. Entende? Provavelmente não. Entraram na delegacia e ficaram esperando em frente ao elevador. Haskell murmurou algo para si mesmo antes de dizer em voz alta. Porque confia em mim, Tune. Que escolha eu tenho? Sempre a escolha. É mais interessante saber por que você confia em mim. Mesmo que a chave que lhe dei seja parecida com aquela que você tinha do apartamento de Anna, não é necessariamente verdade que eu a tenha encontrado na casa do assassino. Haskell balançou a cabeça, discordando. Você não está entendendo. Eu não confio em ninguém. Só confio no meu próprio instinto. E ele me diz que você não é um homem bobo. Todos têm um motivo para viver. Algo que pode ser tirado deles. Você também. Não é mais complicado que isso. As portas do elevador se abriram e eles entraram. Harry observou Haskell na semi-escuridão assistindo ao vídeo do assalto. Ele estava com as costas eretas e com as palmas das mãos coladas, sem mostrar nenhuma expressão. Nem quando o som distorcido do tiro do rifle encheu a casa da dor. Quer ver mais uma vez? Perguntou Harry quando estavam vendo os últimos quadros em que Magaref desaparece na Rua da Indústria. Não será preciso, respondeu Haskell. Então? Disse Harry e tentou não parecer exaltado. Tem mais? Harry interpretou isso com pessimismo. Bem, tem um vídeo da loja de conveniência 7-Eleven do outro lado da rua onde ele bisbilhotava antes do assalto. Me mostra. Harry passou o vídeo 2 vezes. Então, repetiu quando a tempestade de neve tomava a tela. Sei que ele parece ter cometido outros roubos, e podemos assisti-los também. Haskell olhou o relógio. Mas acho que é tempo jogado fora. Você falou que tempo era a única coisa que tinha em abundância. Obviamente uma mentira, disse ele. Se levantou e esticou a mão. Tempo é a única coisa que me falta. É melhor nos algemar novamente. Se une. Harry vociferava em silêncio. Ele colocou as algemas em Haskell, e eles se moveram de lado entre a mesa e a parede para a porta. Harry ia abrir a porta. A maioria dos assaltantes tem alma simples, disse Haskell. É por isso que se tornam assaltantes. Harry parou. Um dos mais famosos assaltantes do mundo era o americano Willie Sutton, disse Haskell. Quando foi pego e levado ao tribunal, o juiz perguntou por que ele assaltava bancos. Sutton respondeu, porque é lá que está o dinheiro. Virou uma expressão na fala cotidiana dos americanos e serve para indicar como uma coisa pode ser dita de maneira tão genialmente direta e simples. A mim só mostra um idiota que foi pego. Os assaltantes bons não são famosos nem citados. Você nunca ouviu falar deles. Porque eles nunca foram pegos. Porque eles não são diretos e simples. Aquele que estão procurando é um desse tipo. Harry esperou. Gretchen, disse Haskell. Gretchen? Beate olhou para Harry com os olhos saltando da cabecinha dela. Gretchen? A artéria no seu pescoço inflou. Gretchen tem álibi. Tron Gretchen é um contador que sofre dos nervos, não um assaltante. Tron Gretchen é inocente, disse Harry. Eu sei. Ele havia fechado a porta do escritório dela e estava afundado na cadeira em frente à mesa. Mas não é sobre Tron Gretchen que estamos falando. A boca de Beate se fechou com um clique molhado audível. Já ouviu falar de Levi Gretchen? Perguntou Harry. Haskell disse que só precisou ver os primeiros 30 segundos, mas queria ver o restante para ter certeza. Porque ninguém aqui tem visto Levi Gretchen há muitos anos. O último boato que Haskell ouviu foi que Gretchen morava em algum lugar no exterior. Levi Gretchen, disse Beate com um olhar distante. Ele era uma espécie de menino prodígio. Lembro-me do meu pai me contar sobre ele. Eu já li relatórios de assaltos em que ele figura como suspeito quando tinha apenas 16 anos. Ele se tornou uma lenda porque a polícia nunca conseguiu pegá-lo. E, quando sumiu de vez, a gente não tinha sequer suas impressões digitais. Ela olhou para Harry. Como podia ser tão burra? Mesmo o corpo. A semelhança nas expressões faciais.
É o irmão de Tron Gretchen, não é? Harry confirmou com um balanço de cabeça. Beate franziu a testa. Mas isso quer dizer que Levi Gretchen matou sua própria cunhada? Algumas outras coisas começam a fazer sentido, não é? Ela balançou a cabeça devagar. Os 20 centímetros entre os rostos. Eles se conheciam. E se Levi Gretchen percebeu que seria reconhecido? Claro, disse Beate. Ela era uma testemunha. Ele não podia correr o risco de ser desmascarado. Harry se levantou. Vou pedir a Alvorsen para preparar algo bem forte para nós. Agora vamos ver os vídeos. Aposto que Levi Gretchen não sabia que Stine Gretchen trabalhava lá, disse Harry com o olhar na tela. O interessante é que ele provavelmente a reconheceu e mesmo assim decidiu usá-la como refém. Ele devia saber que ela ia reconhecê-lo de perto, pelo menos pela voz. Beate balançou a cabeça com ar de não entender nada ao olhar o vídeo da agência, onde tudo ainda estava em paz. August Schultz arrastava sola, a meio caminho da sua jornada. Então por que fez aquilo? Ele é profissional. Não deixa nada para o acaso. Stine Gretchen foi condenada à morte a partir desse momento. Harry congelou o quadro onde o assaltante entrava pela porta e examinava o recinto com o olhar. Quando Levi Gretchen a viu, entendeu que havia a possibilidade de ser identificado. Ele sabia que a cunhada tinha que morrer. Por isso era melhor usá-la como refém também. Que frieza. 40 graus negativos. A única coisa que não entendo bem é ele matar para não ser reconhecido se já estava sendo procurado por outros assaltos a bancos. Weber entrou na sala com uma bandeja com café. Sim, mas Levi Gretchen não é procurado por assalto, disse ele e balançou a bandeja até a mesa de centro. A sala parecia ter sido decorada nos anos 1950 e depois deixada intocada. As cadeiras de pelúcia, o piano e as plantas empoeiradas na janela emitiam um certo silêncio, até o pêndulo do relógio de parede no canto estava fazendo vai-vem sem som. A mulher grisalha de olhos radiantes, emoldurada e envidraçada, riu sem som, como se o silêncio que chegará quando Weber se tornou viúvo 8 anos antes fizesse tudo em volta dele emudecer, sendo até impossível tirar qualquer som do piano. O apartamento ficava no primeiro andar em um prédio urbano antigo em Tien, mas o zumbido dos carros lá fora apenas aumentava o silêncio do interior. Weber se sentou em uma das duas poltronas, com cuidado, como se fosse uma peça de museu. Nunca achamos provas concretas de que Gretchen estivesse envolvido nos assaltos. Nenhuma descrição de testemunhas, nenhum delator do meio, nenhuma impressão digital nem outras pistas técnicas. O relatório só concluiu que ele era suspeito. Então, já que Stine Gretchen não poderia delatá-lo, ele era simplesmente um homem com ficha limpa. Correto. Biscoito? Beate declinou com um balanço de cabeça. Era o dia de folga de Weber, mas Harry insistira no telefone que tinham que conversar imediatamente. Ele entendeu que Weber relutava em receber visitas em casa, mas não teve jeito. Conversamos com o oficial de plantão da criminalística para comparar as impressões digitais na garrafa de Coca-Cola com aquelas dos assaltos anteriores. Dizem que Gretchen é suspeito, disse Beate. Mas ele não achou nada. Como eu disse, continuou Weber e checou se a posição da tampa da garrafa de café estava certa. Levi Gretchen nunca deixou pistas no local do crime. Beate folheou suas anotações. Concorda com Haskell que foi mesmo Levi Gretchen? Bem, por que não? Weber começou a servir o café. Porque não foi usada violência em nenhum dos outros assaltos nos quais ele é citado como suspeito. E porque ela era sua cunhada. Matar porque poderia ser reconhecido. Não é um motivo para matar um pouco fraco. Weber parou de servir o café e olhou para ela. Ele olhou interrogativamente para Harry, que deu de ombros. Não, respondeu. E continuou a servir. Beate enrubesceu. Weber pertence à escola clássica, disse Harry em um tom de voz quase apologético. Ele quer dizer que o assassinato, por definição, exclui o motivo racional. Há apenas graus de motivos confusos que de vez em quando podem parecer racionais. É isso aí, disse Weber e pôs o bule na mesa. O que eu gostaria de saber, disse Harry, é porque Levi Gretchen fugiu do país e a polícia não tinha provas contra ele? Weber limpou a poeira invisível do braço da cadeira. Não tenho certeza. Não tem certeza? Weber segurou a alça fina da xícara de porcelana entre um polegar grande e grosso e um dedo indicador amarelo de nicotina. Houve um boato uma vez. Nunca acreditamos muito. Foi alegado que não era da polícia que ele fugia. Alguém ouviu algo sobre o último assalto a banco não ter saído exatamente como planejado. Gretchen teria deixado seu parceiro para trás. De que maneira? Perguntou Beate. Ninguém sabe. Algumas pessoas disseram que Gretchen era o motorista e fugiu do local do crime quando a polícia chegou e o outro ficou dentro da agência. Outras disseram que o assalto foi bem sucedido, mas que Gretchen tinha fugido para o exterior com o dinheiro dos dois. Weber bebeu um gole e colocou a xícara na mesa com cuidado. Mas o interessante nesse caso de que estamos falando talvez não seja como, mas quem essa outra pessoa foi. Harry olhou para Weber. Quer dizer que foi? O velho criminalista confirmou com um balanço de cabeça. Beate e Harry trocaram olhares. Merda, disse Harry. Beate ligou a seta da esquerda e esperou uma brecha no fluxo de carros da direita na rua Tien. A chuva tamborilava no teto. Harry fechou os olhos. Ele sabia que, se concentrasse, poderia fazer os unidos dos carros que passavam tornarem-se as ondas que batiam contra a proa da balsa no vento gelado enquanto olhava a espuma branca lá embaixo segurando na mão do seu avô. Mas ele não tinha tempo. Então Haskell tem uma desavença com Levi Gretchen, disse Harry e abriu os olhos. E o aponta como um assaltante. Será que é Gretchen mesmo no vídeo ou será apenas Haskell querendo se vingar dele? Ou será mais uma tramóia de Haskell para nos enganar?
Ou, como Weber disse, apenas boatos, respondeu Beate. Os carros continuavam vindo da direita e ela tamborilava impaciente no volante. Talvez tenha razão, disse Harry. Se Haskell quisesse se vingar de Gretchen, não precisaria da ajuda da polícia. Mas caso sejam apenas boatos, por que ele aponta Gretchen se não foi Gretchen o assaltante? Um capricho. Harry negou balançando a cabeça. Haskell é um estrategista. Ele não aponta o homem errado sem ter uma boa razão. Não temos certeza de que Margaret esteja totalmente só nisso. O que quer dizer? Talvez haja outra pessoa planejando os assaltos. Um que arruma armas, carro de fuga, apartamento para se esconder. Um cleaner, que num passe de mágica faz desaparecer roupas e armas usadas. E um washer que lava o dinheiro. Haskell? Se Haskell quer desviar a nossa atenção do verdadeiro culpado, o que seria mais inteligente do que nos mandar procurar um homem que ninguém sabe onde está, que está morto, enterrado ou mora no exterior sob outro nome, um suspeito que nunca vamos conseguir pegar em lugar nenhum? Ao nos dar um projeto eterno como esse, ele poderia fazer a gente caçar nossa própria sombra em vez do seu homem. Então acha que ele está mentindo? Todos os ciganos mentem. E, citando Haskell, pelo menos ele tem senso de humor. E por que não ia mentir para você já que mentiu para outros? Harry não respondeu. Finalmente uma abertura, disse Beate e acelerou de leve. Espere, disse Harry. Pega à direita, para a rua Finmark. Está bem, disse ela surpresa e entrou na rua em frente ao parque de Tien. Aonde vamos? Vamos fazer uma visita à casa de Tron, Gretchen. A rede na quadra de tênis fora retirada, e não havia luz em nenhuma janela da casa de Gretchen. Ele não está em casa, determinou Beate depois de tocarem a campainha 2 vezes. A janela da vizinha se abriu. Trond está em casa, disse com o R gutural no rosto enrugado a mulher que parecia ainda mais bronzeada do que da última vez. Ele só não quer abrir. Toca bastante que ele vem. Beate segurou o botão da campainha e dava para ouvir o zunido aterrorizante de dentro da casa. A janela da vizinha se fechou e logo depois olharam para um rosto pálido com 2 círculos preto-azulados emoldurando um olhar indiferente. Tron Gretchen vestia um roupão amarelo. Parecia que acabará de se levantar depois de dormir uma semana, e que não tinha sido bastante. Sem uma palavra levantou a mão e fez um gesto para eles entrarem. A luz do sol cintilou refletida no anel de diamante no dedo mindinho. Lev era diferente, disse Tron. Ele quase matou um homem quando tinha 15 anos. Ele sorriu no ar como se fosse uma lembrança querida. Parecia que recebêramos um conjunto completo de genes para dividir. O que ele não tinha, eu tinha, e vice-versa. Crescemos aqui no bairro de Dizengrenda, nesta casa. Lev era uma lenda na vizinhança, e eu era o irmãozinho de Lev. Uma de minhas primeiras lembranças é da escola, quando Lev se equilibrava na calha do telhado no intervalo. Eram 4 andares para cima e nenhum dos professores tinha coragem de ir buscá-lo. A gente ficava embaixo torcendo enquanto ele dançava com os braços esticados para o lado lá no alto. Ainda posso ver sua figura contra o céu azul. Nem por um segundo sentia medo. Era simplesmente impensável que meu irmão mais velho pudesse cair. E acho que todos pensavam da mesma maneira. Lev era o único que podia espancar os irmãos Galsten dos prédios na rua Traver, mesmo ele sendo 2 anos mais velho, se tendo passado algum tempo em uma instituição para jovens delinquentes. Lev roubou o carro do papai aos 14, foi até a cidade de Lillestren e voltou com um pacote de bombons Twist que furtara da loja na estação de trem. Papai não notou nada. Lev me deu os bombons. Tron e Gretchen parecia querer rir. Estavam sentados ao redor da mesa da cozinha. Tron fez chocolate quente. O pó de cacau ele tirou de uma lata que ficou olhando demoradamente. Estava escrito cacau com caneta Pilot na lata de metal. A escrita era esmerada e feminina. Lev poderia ter se tornado alguém, disse Tron. O problema era que ele se cansava depressa das coisas. Todos diziam que ele era o maior talento do time de futebol Seid em muitos anos, mas, quando foi convocado para um encontro do time juvenil da Noruega, ele nem se deu o trabalho de aparecer. Quando tinha 15, tomou emprestado um violão e 2 meses depois fez uma apresentação na escola com músicas próprias. Depois, um cara chamado Akhtar perguntou se ele queria entrar para uma banda em Grorud, mas ele recusou porque eles eram muito ruins. Lev era o tipo que conseguia tudo. Ele teria se saído bem na escola facilmente se tivesse feito um pouco do Zeveri e não matasse tantas aulas. Tron mostrou um sorriso torto. Ele me pagava em guloseimas furtadas para que eu aprendesse sua caligrafia e escrevesse suas redações. Pelo menos salvou suas notas em norueguês. Tron riu, mas subitamente ficou sério. Então, cansou-se do violão e começou a andar com um bando de rapazes mais velhos do bairro de Arvol. Lev nunca se importava em desistir do que tinha. Dobrando a próxima esquina, sempre teria algo mais, algo melhor, algo mais excitante. Pode parecer tolice perguntar a um irmão, disse Harry, mas diria que conhece bem? Tron parou para pensar. Não, não é uma pergunta boba. Crescemos juntos, é verdade. E sim, Lev era extrovertido e engraçado e todos, meninas e meninos, tinham vontade de conhecê-lo. Mas, no fundo, Lev era um lobo solitário. Ele me disse uma vez que nunca teve companheiros de verdade, só fãs e namoradas. Havia muitas coisas no Lev que eu não entendia, como quando os irmãos Galsten vieram para nos atormentar. Eram 3 e todos mais velhos que Lev. Eu e as outras crianças da vizinhança demos no pé assim que os vimos. Mas Lev ficou. Ele foi espancado por eles durante 5 anos.
Então um dia, o mais velho deles, Roger, veio sozinho. Quando espiei por trás da quina da casa, vi Roger no chão com Levi em cima. Levi tinha o joelho sobre os braços de Roger e segurava uma vara. Cheguei mais perto para ver. Além da respiração pesada, não havia um som vindo deles. Foi quando vi que Levi havia enfiado a vara na cavidade ocular de Roger. Beate mudou de posição. Levi estava totalmente concentrado, como se houvesse algo que exigisse grande precisão e cautela. Parecia que tentava tirar o globo ocular. E Roger chorava sangue. Escorria do olho dele para dentro das orelhas, onde pingava do lóbulo para o asfalto. O silêncio era tanto que dava para ouvir o sangue bater no chão. Splash, splash. O que você fez? Perguntou Beate. Vomitei. Nunca aguentei sangue. Me dá tonturas e mal-estar. Tron balançou a cabeça. Levi soltou Roger e me levou para casa. Roger conseguiu consertar o olho, mas nunca mais vimos os irmãos Galsten na vizinhança depois disso. Nunca esqueci a imagem de Levi com a vara. Foi por momentos como esse que pensei que meu irmão mais velho de vez em quando se tornava outra pessoa, uma pessoa que eu não conhecia e que às vezes vinha fazer uma visita de surpresa. Infelizmente, as visitas se tornaram cada vez mais frequentes. Você disse alguma coisa sobre ele ter tentado matar um homem. Foi num domingo de manhã. Levi pegou uma chave de fenda e um lápis e foi de bicicleta para uma das pontes de pedestres sobre a rua Ringay. Já atravessaram esses tipos de pontes, não é? É um pouco assustador porque você anda em cima das grades de ferro e olha diretamente para o asfalto 7 metros abaixo. Como disse, era domingo de manhã e havia poucas pessoas. Ele soltou os parafusos de uma das grades de ferro. Deixou apenas 2 parafusos em um dos lados e deixou o lápis no canto segurando a grade no outro lado. Então esperou. Primeiro veio uma mulher que, de acordo com Levi, parecia ter acabado de transar. Em roupas de festa, cabelos desgrenhados e vociferando, mancando com um salto quebrado. Trond riu baixinho. Levi sacava muito com apenas 15 anos. Ele levantou a xícara até a boca e olhou surpreso pela janela da cozinha para o caminhão de lixo que parou em frente às lixeiras atrás do varal. Hoje é segunda-feira. Não, respondeu Harry, que não tinha tocado na sua xícara. E o que aconteceu com a garota? Há 2 fileiras de grades. Ela andou na da esquerda. Má sorte, foi o que Levi disse, e que a preferia ao velho. Então veio o velho. Ele andou na fileira da direita. Por causa do lápis, a grade solta estava um pouco mais alta que as outras, e Levi achava que o velho devia ter desconfiado, porque, ao se aproximar, andava cada vez mais devagar. Quando ia dar o último passo, foi como se tivesse congelado no ar. Tron balançou a cabeça devagar e olhou para o caminhão de lixo que, zunindo, mastigava o lixo do vizinho. Quando botou o pé, a grade se abriu feito um alçapão. Vocês sabem, aqueles que se usam em enforcamentos. O velho quebrou as 2 pernas bem no meio quando bateu no asfalto. Se não fosse domingo, seria atropelado imediatamente. Má sorte, dizia Levi. Ele disse isso à polícia também? Perguntou Harry. A polícia. Sim, disse Tron e olhou a xícara. Tocaram em casa 2 dias depois. Fui eu quem abriu. Perguntaram se a bicicleta que estava do lado de fora pertencia a alguém da casa. Eu disse que sim. Aconteceu que uma testemunha tinha visto Levi andar de bicicleta na ponte e tinha dado uma descrição da bicicleta e de um rapaz de jaqueta vermelha. Então mostrei o anorak vermelho que Levi tinha usado. Você? Indagou Harry. Você delatou seu irmão? Tron deu um suspiro. Eu disse que era minha bicicleta. E meu anorak. E Levi e eu éramos bastante parecidos. E por que você fez isso? Eu só tinha 14 anos, era jovem demais para eles fazerem alguma coisa comigo. Levi teria acabado naquela instituição de delinquentes juvenis, onde Roger Galsten estivera. Mas o que disseram sua mãe e seu pai? O que podiam dizer? Todos que conheciam a gente sabiam que era Levi que tinha feito aquilo. Ele era o maluco que furtava guloseimas e jogava pedras, ao passo que eu era o menino bonzinho e direito que fazia os deveres de casa e ajudava velhinhas a atravessar a rua. Depois, nunca mais tocou no assunto. Beate pigarreou. De quem foi a ideia de você assumir a culpa? Minha. Eu amava Levi acima de tudo neste mundo. Mas agora que o caso caducou, posso dizer. O fato é que Tron sorriu aquele seu sorriso distante. Às vezes gostaria de ter eu mesmo a coragem de fazer aquelas coisas. Harry e Beate giraram as suas xícaras em silêncio. Harry pensou quem deles iria fazer a pergunta. Se fosse Ellen que estivesse lá com ele, ele saberia por intuição. Onde? Começaram em coro. Tron piscou e olhou para eles. Harry acenou para Beate continuar. Onde está seu irmão agora? Perguntou. Onde? Levi está? Trond olhou para ela perplexo. Sim, respondeu. Sabemos que ele andou desaparecido por algum tempo. Gretchen se virou para Harry. Você não avisou que esta conversa seria sobre Levi. O tom de voz era acusador. Dissemos que iríamos falar sobre isto e aquilo, disse Harry. E agora terminamos com isto. Trond se levantou bruscamente, pegou a xícara, foi até a pia e derramou chocolate quente. Mas, Levi, ele está. O que teria ele a ver com isto aqui? Possivelmente nada, respondeu Harry. Nesse caso, a gente gostaria da sua ajuda para tirá-lo do caso. Mas ele nem mora neste país. Gemeu Trond e se virou para eles. Beate e Harry se entreolharam. E onde ele mora? Perguntou Harry. Trond hesitou exatamente 1/10 além da conta antes de responder. Eu não sei. Harry olhou para o caminhão de lixo amarelo que passava na rua em frente. Você não sabe mentir muito bem, não é?
Trond olhou para ele de modo pertinaz sem responder. Certo, disse Harry. Talvez não possamos esperar que você vá nos ajudar a encontrar o seu irmão. Por outro lado, foi sua mulher quem foi assassinada. E temos uma testemunha que apontou seu irmão como assassino. Ele levantou o olhar para Trond ao dizer as últimas palavras e viu seu pomo de Adão dar um salto por baixo da pele pálida do pescoço. No silêncio que se seguiu, puderam ouvir um rádio ligado no apartamento vizinho. Harry pigarreou. Então, se tiver algo para nos contar, eu ficaria grato. Trond sacudiu a cabeça de forma negativa. Ficaram mais um pouco, então Harry se levantou. Está bem. Você sabe onde nos encontrar caso se lembre de alguma coisa. Quando chegaram à escada de novo, Trond parecia tão cansado como quando chegaram. Harry semicerrou os olhos vermelhos contra o sol baixo que surgia por entre as nuvens. Entendo que isso não esteja sendo fácil, Gretchen, disse. Mas será que não está na hora de tirar o anorak vermelho? Gretchen não respondeu. E a última coisa que viram antes de saírem do estacionamento foi Gretchen na escada mexendo no anel de diamante no dedo mindinho e um relance de um rosto bronzeado, enrugado atrás da janela da vizinha. À noite, as nuvens desapareceram. No alto da rua Dovre, no caminho para casa depois do restaurante Ster, Harry parou e olhou para cima. As estrelas estavam cintilando no céu sem lua. Uma das luzes era um avião que estava a caminho do aeroporto de Gardermoen. A nebulosa da cabeça de cavalo, na constelação de Orion. A nebulosa da cabeça de cavalo. Orion. Quem foi que falou sobre isso? Foi Ana, será? Ele ligou a TV para ver o noticiário na NRK quando entrou no apartamento. Várias histórias de heróis entre os bombeiros americanos. Desligou. Uma voz de homem gritava um nome de mulher lá embaixo na rua. Parecia estar bêbado. Harry procurou nos bolsos o papel com o novo número de Raquel e descobriu que ele ainda estava com a chave com as iniciais A. Colocou a chave no fundo da gaveta da mesa de telefone antes de ligar para o número. Ninguém atendeu. Por isso, quando o telefone tocou, ele tinha certeza de que era ela. Mas quem falou foi Sten numa linha cheia de chiados. É uma loucura como dirigem por aqui. Não precisa gritar, Sten. Todos estão tentando se matar nas estradas aqui. Peguei um táxi de Sharm el-Sheikh. Passeio legal. Pensei. Só cruzar o deserto, pouco trânsito, estrada reta. Mas me enganei redondamente. Eu juro, é um milagre que eu ainda esteja vivo. E que calor. E já ouvi os grilos daqui, os grilos cantantes do deserto? É o canto de grilo mais alto do mundo. Em tom alto, quero dizer. Fura o córtex, é devastador. Mas a água aqui é irada. Irada. Totalmente invisível com um leve toque de verde. Mantém a temperatura do corpo, não dá para sentir. Ontem saí do mar e não fazia ideia se tinha estado na água. Deixe a temperatura da água para lá, Sten. Descobriu algum servidor? Sim e não. Isso quer dizer o quê? Harry não obteve resposta. Foram interrompidos por uma discussão no outro lado e Harry percebeu trechos como The Boss e The Money. Harry? Sorry, os caras aqui são tanto paranoicos. E eu também. Merda de calor. Mas descobriu que acho ser o servidor certo. É claro que há a possibilidade de os caras quererem foder comigo, mas amanhã vão me mostrar o trabalho e me deixar ver o chefe em pessoa. 3 minutos no teclado e já vou saber se é o que procuramos. Depois, o resto é só uma questão de preço. Eu espero. Te ligo amanhã. Devia ver as facas que os beduínos têm. A gargalhada de Sten soou oca. A última coisa que Harry fez antes de apagar as luzes na sala foi abrir a enciclopédia. Nebulosa da cabeça de cavalo era uma neblina preta, sobre a qual não se sabia muita coisa, nem sobre Orion, a não ser que era considerada a mais bela de todas as constelações. Mas Orion também era uma figura da lenda grega, um titã e grande caçador. Ele leu. Foi seduzido por Eos e Ártemis o matou por vingança. Harry se deitou com a sensação de que alguém estava pensando nele. Quando abriu os olhos na manhã seguinte, os pensamentos estavam confusamente misturados com pedacinhos soltos e vislumbres de coisas que ele lembrava pela metade. Era como se alguém tivesse esquadrinhado seu cérebro, seu conteúdo, que ele tinha arrumado em gavetas e armários, e estivesse espalhado por toda parte. Ele deve ter sonhado com algo. O telefone no corredor não parava de tocar. Harry se forçou a levantar. Era Sten de novo. Estava em um escritório em Newtor. Temos um problema, disse ele. Capítulo 24. São Paulo. A boca e os lábios de Haskell tinham a forma de um sorriso meigo. Por isso era impossível dizer se ele agora sorria de forma meiga ou não. Harry apostou no último. Então tem um amigo que está em uma cidade no Egito à procura de um número de telefone, disse Haskell sem que Harry conseguisse interpretar se o tom da sua voz era irônico ou simplesmente afirmativo. Eu, Thor, disse Harry esfregando as palmas das mãos no braço da cadeira. Sentiu um enorme desconforto. Não apenas por estar de novo na sala de visitas estéril, mas por causa da sua missão. Ele tinha avaliado todas as outras possibilidades. Levantar um empréstimo pessoal. Pôr Barney Miller a par do caso. Vender o Ford Escort para a oficina onde estava sendo consertado. Mas essa era a única possibilidade real, a única coisa lógica a fazer. E era uma loucura. E o número de telefone não é apenas um número, disse Harry. Ele vai nos levar ao assinante que enviou os e-mails para mim. E-mails que provam que ele tem detalhado conhecimento sobre a morte de Ana. Conhecimento esse que não poderia ter se não estivesse lá logo antes de ela morrer.
E seu amigo diz que os donos do servidor exigem 60 mil libras egípcias. Isso equivale a cerca de 120 mil coroas. Que acha que eu vou dar a você? Não acho nada, só estou contando a situação. Eles querem o dinheiro e eu não tenho. Haskell passou um dedo sobre o lábio superior. E por que o problema seria meu? Harry, fizemos um trato e eu cumpri a minha parte. E eu vou cumprir a minha, mas sem o dinheiro levará mais tempo. Haskell sacudiu a cabeça, abriu os braços e murmurou algo que Harry presumiu ser em romeno. Sten parecia aflito no telefone. Não havia dúvida de que ele tinha encontrado o servidor certo. Ele disse, mas imaginaram um antiquário enferrujado em uma barraca que funcionava aos trancos barrancos, e um comerciante de cavalos com turbante que queria 3 camelô, e um maço de cigarros americanos em troca da lista inteira dos assinantes. Em vez disso, acabou em um escritório com ar-condicionado, onde o jovem egípcio de terno atrás da mesa olhava através de óculos com armação de prata, dizendo que o preço não era negociável, que o pagamento tinha que ser em espécie para não poder ser rastreado via sistema bancário e que a oferta só valia por 3 dias. Suponho que você tenha pensado nas consequências de descobrirem no seu trabalho que você recebeu dinheiro de alguém como eu. Não estou a trabalho, respondeu Harry. Haskell esfregou as 2 orelhas com as palmas das mãos. Santsu diz que se você não puder controlar os acontecimentos, eles vão controlar você. Você não tem controle sobre os acontecimentos, Sune. Isso quer dizer que você deu uma vacilada das grandes. Eu não confio em pessoas que vacilam. Por isso tenho uma proposta. Vamos simplificar as coisas para nós dois. Você me dá o nome desse homem, e eu cuido do resto. Não. Harry bateu a mão na mesa. Ele não vai ser despachado por um dos seus gorilas. O lugar dele é atrás das grades. Você me surpreende, Sune. Se entende direito, você já está em uma enrascada nesse caso. Por que não deixar a justiça se cumprir da forma menos dolorosa possível? Nada de vendetta. Foi esse o nosso trato. Haskell sorriu. Você é um cara teimoso, Harry. Gosto disso. E respeito tratos. Mas quando você começa a vacilar, como posso ter certeza de que este é o homem certo? Você mesmo viu que a chave que achei no chalé dele é idêntica à chave de Ana. E agora veio pedir minha ajuda de novo. Vai ter que me dar mais alguma coisa. Harry engoliu em seco. Quando encontrei Ana, ela tinha uma foto no sapato. Continue. Acho que ela conseguiu colocar a foto lá logo antes de ser morta. É uma foto da família do assassino. Isso é tudo? Haskell sacudiu a cabeça. Ele olhou para Harry e sacudiu a cabeça outra vez. Eu não sei quem é o maior imbecil aqui. Você que se deixa enganar pelo seu amigo. Seu amigo que acha que pode se esconder depois de roubar meu dinheiro. Ele soltou um suspiro profundo. Ou eu que dou dinheiro a vocês. Harry tinha imaginado que sentiria alegria ou pelo menos alívio. Em vez disso, sentiu apenas apertar o nó no estômago. Então, o que você precisa saber? Só o nome do seu amigo e em que banco no Egito ele quer pegar o dinheiro. Vai ter isso dentro de 1 hora. Harry se levantou. Haskell esfregou seus punhos como se tivesse acabado de tirar um par de algemas. Espero que você não comece a achar que me entende, Sune. Ele falou baixinho, sem levantar o olhar. Harry parou. O que quer dizer? Sou cigano. Meu mundo pode ser o mundo às avessas. Conhece a palavra Deus em romeno? Não. Devel. Esquisito, não é? Quando se vende a alma, é legal saber a quem se une. Alvorsen achou que Harry estava com cara de cansado. Defina cansado, disse Harry e se inclinou para trás na cadeira do escritório. Ou melhor, não. Quando Alvorsen perguntou como estava indo e Harry pediu que definisse ir, Alvorsen soltou um suspiro e deixou o escritório para tentar a sorte com Elmer. Harry discou o número que tinha de Raquel, mas de novo ouviu uma voz russa que ele imaginou estar dizendo que ele estava totalmente encrencado. Depois ligou para Barney Mler e tentou passar ao chefe a ideia de que não estava encrencado. Mler não parecia convencido. Eu quero boas notícias, Harry. Não relatório sobre como você andou usando seu tempo. Beate deu uma passada e disse que ela tinha olhado o vídeo outras 10 vezes e não tinha mais dúvidas de que Magaref e Stine Gretchen se conheciam. Acho que a última coisa que disse a ela é que ia morrer. Dá para ver pela expressão do seu olhar. Obstinada e com medo ao mesmo tempo, como nos filmes de guerra, em que membros da resistência estão diante do pelotão de fuzilamento antes de serem mortos. Pausa. Alô? Ela sacudiu a mão na frente do rosto de Harry. Parece esgotado. Ele ligou para Aune. Aqui é o Harry. Como reagem as pessoas quando vão ser executadas? Aune riu baixinho. Ficam atentas, respondeu, ao tempo. E com medo? Entram em pânico? Depende. De que tipo de execução estamos falando? Uma execução pública. Em um banco. Entendo. Ligo de volta em 2 minutos. Harry olhou o relógio e esperou. Levou 110 segundos. O processo de morrer, da mesma maneira como o processo de nascer, é um acontecimento muito íntimo, disse Aune. O motivo para as pessoas nessa situação instintivamente quererem se esconder não é apenas por se sentirem fisicamente vulneráveis. Morrer sob o olhar de outros, como em execuções públicas, é uma pena em dobro, já que, da forma mais cruel possível, ofende a timidez do condenado. Essa é uma das razões pelas quais se achava que as execuções públicas tinham uma função mais preventiva na classe camponesa do que as execuções na solidão da cela. Mas algumas concessões foram feitas, como mascarar o carrasco. E não era, como muitas pessoas acreditam, para esconder a identidade do carrasco, pois todos sabiam quem era o açougueiro ou o cordoeiro local.
A máscara era por consideração ao condenado, para que não tivesse uma pessoa estranha tão perto no momento da morte. 1. O assaltante de banco também usava máscara. O uso de máscara é um estudo à parte para nós psicólogos. Por exemplo, a ideia moderna de que usar máscara nos deixa sem liberdade pode ser entendida ao avesso. Máscaras podem despersonalizar pessoas de uma maneira que, ao contrário do que se pensa, as deixem mais livres. O que você imagina ser a causa da popularidade dos bailes de máscara na época vitoriana? Ou o uso de máscaras em brincadeiras sexuais? Um assaltante de banco, ao contrário, tem razões mais prosaicas para usar máscara. Talvez. Talvez? Não sei, suspirou Harry. Você parece cansado. Tchau. A posição de Harry no planeta girava e o afastava devagar do sol, e escurecia cada vez mais cedo. Os limões em frente à loja de ali luziam como estrelinhas amarelas, e a chuva fina boifava a rua silenciosamente quando Harry subiu a rua Sorgifre. À tarde, tinha se ocupado da transferência do dinheiro para Eutor, o que não foi grande tarefa. Ele falou com Sten. Anotou seu número de passaporte e o endereço do banco ao lado do hotel onde se hospedava e passou as informações por telefone para o jornal dos presidiários, onde Haskell escrevia um artigo sobre Sansu. Agora era só esperar. Harry estava no portão procurando a chave quando ouviu passos na calçada atrás de si. Ele não se virou, até ouvir um rosnar baixinho. Na verdade, não estava muito surpreso. Se você botar fogo embaixo de uma panela de pressão, não precisa de muita imaginação para saber que mais cedo ou mais tarde algo irá acontecer. A cara do cão era preta como a noite, destacando ainda mais o branco dos dentes à mostra. A luz fraca da lâmpada sobre o portão cintilou na gota de baba pendurada em um canino comprido. Seita, ordenou uma voz familiar da sombra sob a entrada da garagem no outro lado da rua estreita e calma. A contragosto, o Rottweiler abaixou as ancas largas musculosas no asfalto molhado, mas não tirou de Harry os olhos castanhos vazios que em nada lembravam que normalmente se associa ao olhar de um cão. A sombra do boné caía no rosto do homem que se aproximava. Boa noite, Harry. Tem medo de cachorros? Harry olhou dentro da boca vermelha escancarada. Um pouco de cultura inútil veio à superfície. Os romanos usaram os ancestrais do Rottweiler na conquista da Europa. Não. O que você quer? Apenas fazer uma oferta. Uma oferta que você não. Como se diz? Está bem. Qual é a oferta, Albu? Trégua. Arne Albu levantou a aba do boné. Ele tentou mostrar aquele seu sorriso de garoto, mas não ficou tão natural como da última vez. Você fica longe de mim, e eu fico longe de você. Interessante. E o que é que você pode fazer contra mim, Albu? Albu acenou com a cabeça na direção do Rottweiler, pronto para dar um pulo. Tenho os meus métodos, e não estou totalmente sem recursos. Harry levou a mão para pegar o maço de cigarros no bolso da jaqueta, mas parou quando o rosnar aumentou de forma ameaçadora. Está com cara de cansado, Albu? Está cansado de correr? Albu sacudiu a cabeça. Não sou eu que estou correndo, Harry. É você. É? Ameaças vagas contra um inspetor da polícia em plena rua. Para mim é um sinal de esgotamento. Porque não quer mais brincar. Brincar? É assim que leva a investigação? Uma espécie de jogo com destino de seres humanos? Harry viu raiva nos olhos de Arne Albu. Mas tinha outra coisa também. Os maxilares trabalhavam e as veias estufavam nas têmporas e na testa. Era desespero. Será que faz ideia do que você fez? Quase sussurrou e não tentava mais sorrir. Ela me deixou. Ela levou os filhos e foi embora. Por causa de uma bagatela de história. Ana não significava mais nada para mim. Arne Albu se pôs bem pertinho de Harry. Eu encontrei Ana quando um amigo meu ia me mostrar sua galeria de arte e por acaso ela fazia uma vernissagem lá. Comprei 2 pinturas delas, nem sei bem porquê. Disse que eram para o escritório. Nunca foram penduradas, é claro. Quando fui buscar as pinturas no dia seguinte, Ana e eu começamos a conversar e de repente eu a convidei para almoçar. Depois para jantar. E 2 semanas mais tarde para uma viagem de fim de semana em Berlim. As coisas aconteceram assim, depressa. Eu estava preso e nem tentava mais me libertar. Não até Vigdis descobrir o que estava acontecendo e ameaçar me deixar. Sua voz tremeu de leve. Jurei a Vigdis que tinha sido apenas um deslize isolado, uma paixonite idiota que às vezes assomete homens à minha idade quando encontram uma mulher jovem que os lembrem de como eram um dia. Jovens, fortes e independentes. Mas não somos mais assim. Especialmente não independentes. Quando tiver filhos, vai entender. A voz falhou e ele respirou fundo. Enfiou as mãos nos bolsos do casaco e recomeçou. Ana amava com muita intensidade, quase fora do normal. Como se nunca conseguisse parar. Eu literalmente tinha que me libertar à força. Ela rasgou minha jaqueta quando tentei sair pela porta. Acho que você entende o que quero dizer. Uma vez ela me contou como foi quando você foi embora. Que ela quase se acabou. Harry estava espantado demais para responder. Mas acho que senti pena dela, continuou Albu. Ou não teria concordado em encontrá-la de novo. Eu deixei bem claro que tudo estava acabado entre nós, mas ela disse que só ia me devolver algumas coisas. E eu não podia saber que você ia parecer incrementar a história. Fazer parecer que a gente tinha recomeçado de onde paramos. Ele inclinou a cabeça para trás. Vigdis não acredita em mim. Ela diz que nunca vai poder acreditar em mim novamente. Mais uma vez, não. Ele levantou o rosto e Harry viu o desespero no seu olhar.
Você me tirou a única coisa que tenho. Oh, eles são tudo que tenho. Não sei se poderei tê-los de volta. O seu rosto se contorceu de dor. Harry pensou na panela de pressão. Faltava pouco agora. A única chance que tenho é se você não. Harry reagiu instintivamente quando viu a mão direita de Albu se mover no bolso do casaco. Ele deu uma banda em Albu, que caiu de joelhos na calçada. Harry girou o braço em frente ao seu rosto e no mesmo instante o Rottweiler atacou. Ele ouviu o som de tecido sendo rasgado e sentiu os dentes furarem sua pele e afundar na sua nuca. Ele tinha esperança de que o cão ia travar a mordida, mas o diabinho esperto largou. Harry levantou o pé para chutar a massa de músculos nus e pretos, mas errou o alvo. Ele ouviu as unhas do cão raspar no asfalto ao tomar impulso e viu a boca aberta se aproximar. Alguém havia dito que o Rottweiler sabe, antes de 3 semanas de idade, que a maneira mais eficaz de matar é rasgar a garganta. E, agora, a máquina de músculos de 50 quilos estava no ar. Harry usou a velocidade que o impulso lhe deu para continuar a girar. Por isso, quando as mandíbulas do cão se fecharam, não foi em volta da garganta, mas na nuca. Não que isso resolvesse seu problema. Ele tentou agarrá-lo por trás, conseguiu pegar o maxilar inferior com uma das mãos e o superior com a outra e puxou com toda a força. Mas em vez dos maxilares se rasgarem, só afundaram mais alguns milímetros na sua nuca. Foi como se os tendões e músculos do cão fossem cabos de aço. Harry recuou, se jogou de costas contra o muro e ouviu o estalar de costelas quebrando no corpo do cão. Mas os maxilares não se mexeram. Ele sentiu o pânico chegar. Ele já ouvirá falar em maxilares travados, sobre a hiena, que não soltava a garganta do leão, nem depois de ter sido morta dentadas pelas leoas. Harry sentiu o sangue quente escorrer pelas costas por baixo da camiseta e se deu conta que tinha caído de joelhos. Já estaria começando a perder os sentidos. A rua Sophie era uma rua calma, mas Harry nunca tinha visto uma rua tão deserta como naquele momento. Ele percebeu que tudo acontecia em silêncio, nenhum grito, nenhum latido, apenas o som de carne contra carne e carne sendo dilacerada. Ele tentou gritar, mas não conseguiu emitir um único som. O campo de visão começou a escurecer nos cantos e ele entendeu que a artéria estava sendo comprimida e ele ia ficar como num túnel, porque seu cérebro não estava recebendo sangue o suficiente. Os limões reluzentes do lado de fora da loja de Ali estavam em vias de se apagar. Algo preto, plano, molhado e pesado subiu e explodiu no seu rosto. Ele sentiu o gosto do asfalto. De longe ouviu a voz de Albu. Solta. Ele sentiu aliviar a pressão na nuca. Mas a posição de Harry no planeta Terra se afastou devagarzinho do sol, e já estava escuro quando ouviu uma voz em cima dele perguntar. Está vivo? Está me ouvindo? Seguiu-se um clique de aço ao lado da sua orelha. Peças de arma. Cão armado. Que merda! Ele ouviu um gemido baixinho e o esguichar de vômito no asfalto. Mais clique de aço. O dispositivo de segurança sendo destravado. Mais alguns segundos estaria tudo terminado. Então era assim. Sem desespero, sem medo, nem sequer lamento. Apenas alívio. Não tinha muitas coisas a deixar. Albu estava demorando. O tempo suficiente para Harry lembrar. Estava deixando algo? Sim. Ele encheu os pulmões de ar. A rede de veias sugou o oxigênio e levou em espasmos para o coração. Agora é... Começou uma voz, mas parou de repente quando o punho de Harry acertou seu pomo de Adão. Harry conseguiu ficar de joelhos. Mas não conseguiu mais. Ele tentou se manter consciente enquanto esperava pelo ataque final. Passou 1 segundo, 2 segundos, 3. O cheiro de vômito encheu o nariz. Aos poucos, as lâmpadas da rua penduradas acima dele ganharam foco. A rua estava vazia, totalmente deserta. Além de um homem deitado ao lado dele arquejando, vestido numa jaqueta azul por cima de algo que parecia uma camisa de pijama que despontava na garganta. A luz da lâmpada cintilou. Não era uma pistola, mas um isqueiro. E só agora Harry viu que o homem não era Arne Albu. Era Tron Gretch. Harry colocou a xícara com chá escaldante na mesa da cozinha, em frente de Tron, que ainda estava arfante, respirando com um som rascante e olhos de bócio quase saltando para fora do crânio. E ele próprio estava tonto e com náuseas, e as dores na nuca latejavam como uma queimadura. Bebe, mandou Harry. Tem bastante limão. Acalma a musculatura para você relaxar e conseguir respirar melhor. Tron obedeceu. E, para grande surpresa de Harry, pareceu funcionar. Após vários goles e 2 crises de tosse, Tron começou a mostrar sinais de cor no rosto pálido. Horrível, sussurrou. Como? Harry deixou-se cair na outra cadeira da cozinha. Você está horrível. Harry sorriu e apalpou a toalha que estava amarrada em volta do pescoço. Já estava ensopada de sangue. Foi por isso que vomitou? Não aguento ver sangue, disse Tron. Fico totalmente. Ele levou os olhos ao céu. Bem, podia ter sido pior. Você me salvou. Tron sacudiu a cabeça. Eu estava bem longe na rua quando vi vocês. Só gritei. Não tenho certeza se foi isso que fez ele mandar consultar você. Sinto muito por não conseguir pegar o número do carro, mas vi que fugiram em um Jeep Cherokee. Harry o interrompeu com um gesto de mão. Sei quem é. É um cara que estou investigando. Mas me conte, o que anda fazendo por essas vizinhanças? Gretch? Tron girava a xícara com as mãos. Você devia mesmo ir ao hospital ver essa ferida. Vou pensar a respeito. Talvez tenha tido tempo de pensar sobre a nossa conversa. Tron concordou com um lento aceno de cabeça. E o que resolveu? Que eu não posso mais ajudá-lo.
Foi difícil para Harry determinar ser apenas a dor no pomo de Adão que fazia com que Tron sussurrasse a última frase. Quero que vocês digam para ele que fui eu quem contou. Ele vai entender. Ok. Porto Seguro. Ok. É uma cidade no Brasil. Harry franziu o nariz. Legal. Como a gente acha ele por lá? Ele só me contou que tem uma casa lá. Ele não quis me dar o endereço, apenas o número do celular. Por que não? Ele não está sendo procurado. Não tenho tanta certeza disso. Tron bebeu outro gole. Em todo caso, ele me disse que era melhor eu não ter o seu endereço. É uma cidade grande, perto de 1 milhão, de acordo com Lev. Certo, não tem mais nada. Outras pessoas que o conheçam e que possam ter o endereço. Tron hesitou antes de sacudir a cabeça. Vamos, disse Harry. Lev e eu tomamos um café da última vez que nos encontramos em Oslo. Ele disse que o café era pior do que aquele que ele estava acostumado, que agora só tomava cafezinho em um Ava local. Ava? Mas isso não é uma daquelas casas de café árabe? Isso mesmo. Cafezinho parece ser uma versão forte do expresso no Brasil. Lev disse que ele vai lá quase todo dia. Para tomar café, fumar narguilé e jogar dominó com o dono sírio que se tornou uma espécie de amigo. Lembro-me até do nome dele. Mohamed Ali. Igualzinho ao lutador de boxe. E 50 milhões de outros árabes. Seu irmão disse como se chama este lugar? Provavelmente. Mas não me lembro. Não devem ter tantos avas em uma cidade brasileira. Não acha? Talvez não. Harry ficou pensativo. Pelo menos era algo concreto com que trabalhar. Ele quis pôr a mão na testa, mas sentiu dores na nuca ao levantar a mão. Só uma última pergunta, Gretchen. O que foi que fez você decidir contar isso? A xícara de Tron girava sem parar. Eu sabia que ele estava em Oslo. Harry sentiu a toalha como se fosse uma corda pesada em volta do pescoço. Como? Tron esfregou longamente o queixo antes de responder. A gente não conversava fazia mais de 2 anos. Ele me ligou de repente e contou que estava na cidade. Nós nos encontramos em um café e tivemos uma longa conversa. Por isso, café. Quando foi isso? 3 dias antes do assalto. De que falaram? De tudo. E de nada. Quando se conhece alguém há tanto tempo, como a gente, as coisas grandes muitas vezes se tornaram tão grandes que é sobre as coisas pequenas que se quer conversar. Sobre as rosas do papai e coisas assim. Que tipo de coisas grandes? Coisas que não deviam ter sido feitas. Ou ditas. Então, em vez disso falaram de rosas? Eu fiquei com as rosas do papai quando Stine e eu fomos morar na casa geminada. Foi lá que eu e Lev crescemos. Foi lá que eu queria que nossos filhos crescessem. Tron mordeu o lábio inferior. Seu olhar estava fixo na toalha de mesa marrom e branca, a única que Harry tinha e que fora dada pela sua mãe. Ele não disse nada sobre o assalto. Tron sacudiu a cabeça. Você está ciente de que o assalto já estava planejado a esta altura? Que o banco da sua mulher ia ser assaltado? Tron deu um suspiro profundo. Se fosse como antes, talvez eu ficasse sabendo e poderia ter impedido. Porque Lev tinha grande prazer em me contar sobre seus assaltos. Ele conseguia cópias das gravações de vídeo que ele guardava no sótão em dias em Grenda, e de vez em quando insistia para que a gente fosse assistir a eles juntos, para eu ver como meu irmão mais velho era bom. Quando me casei com Stine e comecei a trabalhar, deixei claro que não queria mais saber dos planos dele, porque ele podia me deixar em uma situação complicada. Então ele não sabia que Stine trabalhava no banco? Eu contei que ela trabalhava no Banco Nordia, mas não em que filial, acho. Mas os dois se conheciam? Se encontraram algumas vezes? Sim. Em algumas reuniões de família. Lev nunca foi grande fã destas reuniões. E como eles se davam? Bem, Lev é um cara charmoso quando quer. Tron mostrou um sorriso torto. Como disse, só compartilhamos um conjunto de genes. Fiquei feliz por ele se dar o trabalho de mostrar seu lado bom para ela. E já que eu tinha contado a ela como ele podia tratar as pessoas de que ele não gostava, ela se sentiu lisonjeada. A primeira vez que ela veio à nossa casa, ele a levou para passear na vizinhança e mostrou todos os lugares onde eu brincava quando era pequeno. Não a passarela? Talvez? Não, esse não. Pensativo, Tron levantou suas mãos e olhou para elas. Mas não foi porque não quisesse. Lev adorava contar todas as loucuras que fazia. Era porque ele sabia que eu não queria que ela soubesse que eu tinha um irmão assim. Tem certeza de que você não atribui a seu irmão um coração mais nobre do que ele tem? Tron sacudiu a cabeça. Lev tem um lado escuro e um lado claro. Como todos nós. Ele pode morrer pelas pessoas que ama. Mas não na prisão? Tron abriu a boca, mas não veio resposta. Harry viu um espasmo embaixo de um dos olhos. O policial deu um suspiro e se levantou, trôpego. Preciso de um táxi para me levar ao hospital. Estou de carro, respondeu Tron. O motor do carro zuniu baixinho. Harry olhou os postes da rua que varriam o céu escuro da noite, o painel, o volante e o brilho fosco no diamante no dedo mindinho de Tron. Você mentiu sobre o anel que está usando, sussurrou Harry. O diamante é pequeno demais para custar 30 mil após que custou em torno de 5, e que você comprou para Stine em um joalheiro daqui de Oslo, certo? Tron confirmou com a cabeça. Você encontrou Lev em São Paulo, não foi? O dinheiro era para ele? Tron afirmou de novo. Dinheiro suficiente para um bom tempo, disse Harry. O bastante para uma passagem de avião quando resolvesse voltar a Oslo para começar a trabalhar de novo. Tron não respondeu. Lev ainda está em Oslo, sussurrou Harry. Quero o telefone celular dele. Sabe de uma coisa?
Trond virou com cuidado à direita na Praça Alexander Kiela. Esta noite sonhei que Stina entrava no quarto e falava comigo. Ela estava vestida de anjo. Não como anjos verdadeiros, mas em uma dessas fantasias fajutas que se usa no carnaval. Ela disse que não pertencia ao céu. E, quando acordei, pensei em Levi. Eu pensei naquela vez que ele se sentou na beira do telhado da escola e balançava as pernas enquanto nós entrávamos para a próxima aula. Ele parecia um pontinho apenas, mas eu lembro que pensei que ele pertencia ao céu. Capítulo 25. Bates. 3 pessoas ocupavam o escritório de Varson. Ele mesmo atrás da mesa bem arrumada e Beate e Harry sentados em cadeiras, um pouco mais baixas, no outro lado. O truque das cadeiras mais baixas é uma técnica de dominação tão conhecida que pode-se arriscar a dizer que nem funciona mais, mas Ivarson era sabido. Sua experiência dizia que técnicas básicas nunca caducam. Harry colocará sua cadeira de viés para poder olhar pela janela. A vista dava para o Hotel Plaza. Nuvens redondas se arrastavam sobre a torre de vidro e sobre a cidade sem soltar a chuva. Harry não conseguirá dormir, apesar dos analgésicos que lhe deram no hospital depois da vacina antitetânica. A explicação que ele dera aos colegas sobre o incontrolável com sem dono era original, o bastante para ser digna de crédito e perto da verdade o suficiente para conseguir relatá-la com razoável convicção. A nuca estava inchada e o curativo apertado roía a pele. Harry sabia exatamente como ia doer se ele tentasse virar a cabeça para Ivarson, que estava falando. E ele sabia que mesmo sem a dor não se viraria. Então vocês querem passagem de avião para o Brasil para procurar lá? Perguntou Ivarson, limpando a mesa e fazendo de conta que reprimia um sorriso. Enquanto Magarefa evidentemente se ocupa assaltando bancos aqui em Oslo, não sabemos onde em Oslo ele se encontra, disse Beate, ou se está em Oslo. Mas temos esperança de encontrar a casa que seu irmão diz que ele tem em Porto Seguro. Se acharmos, também vamos encontrar impressões digitais. E se forem as mesmas aquelas que temos na garrafa de Coca-Cola, teremos prova técnica conclusiva. Deve valer a viagem. É mesmo? E que impressões vocês têm que ninguém mais encontrou? Beate tentou em vão estabelecer contato ocular com Harry. Ela engoliu em seco. Já que estamos fazendo investigações independentes, decidimos manter isso só entre nós. Por enquanto. Querida Beate, começou Ivarson, semicerrando o olho direito. Você diz decidimos, mas só estou ouvindo Harry Hole. Aprecio o entusiasmo de Harry para seguir meu método, mas não vamos deixar os princípios impedirem os resultados que podemos conseguir juntos. Por isso repito, que impressões? Beate olhou para Harry em desespero. Hole? Chamou Ivarson. Vamos manter as coisas assim, disse Harry. Por enquanto. Como quiser, disse Ivarson. Mas esqueça a viagem. Podem conversar com a polícia brasileira e pedir ajuda a eles para conseguir as impressões digitais. Beate pigarreou. Já verifiquei. Teremos que enviar requisição por escrito para o chefe de polícia no estado da Bahia e fazer com que um procurador do estado se intere do caso antes de eventualmente conceder um mandado de busca da casa. A pessoa com quem falei disse que, sem contato na burocracia brasileira, levaria, por experiência dele, de 2 meses a 2 anos. Temos passagens para amanhã à noite, disse Harry e estudou uma unha. Então, Ivarson riu. O que você acha? Estão vindo a mim para pedir dinheiro para um voo para o outro lado do mundo, sem nem querer justificar a necessidade. Estão querendo fazer uma busca sem permissão, de forma que, se de fato encontrarem uma prova técnica, a justiça vai ter que recusá-la de qualquer maneira porque foi obtida de forma ilegal. O truque do tijolo, disse Harry baixinho. Como é? Uma pessoa desconhecida joga um tijolo para dentro de uma janela. Por acaso, a polícia vem passando e não precisa de um mandado de busca para entrar. Eles acham que tem cheiro de maconha na sala. Uma opinião subjetiva, mas razão justificável para uma busca imediata. E conseguisse prova técnica, como impressões digitais do local. Totalmente legal. Em suma, já pensamos sobre o que você está dizendo. Beate se apressou a dizer. Se encontrarmos a casa, fique tranquilo que vamos conseguir tirar de lá as impressões de forma legal. É mesmo? E com sorte sem tijolo. Ivarson sacudiu a cabeça. Não basta. A resposta é um alto e ressonante não. Ele olhou o relógio para indicar que a reunião havia terminado e emendou com um leve sorriso de réptil. Por enquanto. Não podia pelo menos ter dado algo a ele? Perguntou Beate no corredor. Como o quê? Perguntou Harry e girou de leve nuca. Ele já tinha se decidido. Você nem deu uma chance a ele de nos dar aquelas passagens. Dei a chance para ele não ser atropelado. Como assim? Pararam em frente ao elevador. Já te contei que temos certos poderes para agir neste caso. Beate se virou e olhou para ele. Acho que entendi, disse devagar. Então o que acontece agora? Um atropelamento. Não esqueça o protetor solar. Mais tarde, no mesmo dia, Barney Miller disse a Harry que Varson não havia ficado muito feliz em saber que o chefe de polícia em pessoa havia dado ordem a Harry e Beate para irem ao Brasil e que as passagens à estada cabiam à delegacia de roubos. Está contente consigo mesmo agora?
Perguntou Beate a Harry antes de ele ir para casa. Mas quando Harry passou em frente ao Plaza e as nuvens finalmente abriram as comportas, ele estranhou não sentir nenhuma satisfação. Apenas constrangimento, falta de sono e dores na nuca. Bakshes? Gritou Harry no telefone. Que diabos é Bakshes? Gorjeta, disse Stan. Ninguém neste maldito país levanta um dedo sem. Merda. Harry chutou a mesa em frente ao espelho. O aparelho deslizou e o fone foi arrancado da sua mão. Alô? Está aí? Harry? Chiou o fone no chão. Harry teve vontade de deixá-lo onde estava. Ir embora. Ou colocar um disco do Metallica no volume máximo. Um dos bem antigos. Não se descontrole agora. Harry. Chiou. Harry se agachou com a nuca reta e pegou o fone. Desculpe, Stan. Quanto disse que precisava? 20.000 egípcios. 40.000 noruegueses. E terei o assinante no mesmo instante, me disseram. Estão nos fazendo de trouxa, Stan. Claro, queremos aquele assinante ou não. O dinheiro está a caminho. Não se esquece de pegar o recibo, ok? Harry estava deitado na cama olhando o teto, esperando a dose tripla de anestésico fazer efeito. A última coisa que viu antes de cair no sono foi o menino sentado lá em cima balançando as pernas, se olhando para ele.